Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Postem no chat aqui se vocês estão conseguindo ouvir bem, se o som está bom, se não está. Fazendo um favor. Enfermeiros do Noroeste. Ótimo, então. Flávia, Libine, Suelen, Semiciras. Ótimo. Quem está do Noroeste aí, coloca no chat aí, fazendo um favor. Seu nome. Ou o nome de vocês, né? Eu sei se tem mais de alguém aí. Cássia, ótimo, então. Boa tarde, pessoal. Bem-vindos mais uma vez. Rainiara, do Noroeste. Sejam bem-vindos, tá? Hoje vamos dar continuidade, então, no nosso conteúdo. Nós, então, vamos seguir a sequência, literalmente, do que a gente parou na aula passada, na live passada. Lembrando que a gente tem as atividades a fazer, né? E lembro a vocês, mais uma vez, sobre as questões importantes da presença, tá? Então, fiquem atentos aqui no chat. Chegando o momento, eu aviso aqui para vocês, tá? Para que estiver disponibilizado aí o link no chat. Entre lá, marque a sua presença, tá bom? Lembrando que por live nós temos 2 marcações de presença, e aí você volta para cá para a gente dar continuidade, tá bom? Beleza, então. Enfermeira, Rainiara, Elisângela, Tatiane, o áudio está ruim. O áudio, tem mais alguém com áudio ruim? Acho que é só para você que está ruim, hein, Tatiane? Dá uma olhadinha aí no seu aparelho, no computador. Os demais aqui eu perguntei, está tudo tranquilo. Tem mais alguém que não está me ouvindo ou que está com algum problema no áudio? Poste aqui no chat, fazendo um favor, para a gente dar continuidade. Não? Ok, então, vamos seguir. Daqui a pouco deve estar chegando mais gente aí, tá? Bom, deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui para a gente trabalhar o nosso conteúdo específico da aula de hoje. Vamos dar uma continuidade num teminha da aula passada, entrar um pouquinho nos sistemas, tá? E aí a gente dá continuidade em todo esse conteúdo, tem bastante coisa para a gente trabalhar. Vamos lá, deixa eu compartilhar minha tela aqui e a gente vai trabalhando essas questões juntos. Agora voltou. Ótimo, então. Vamos lá, então, pessoal. Bom, dando continuidade, então, no nosso conteúdo, a gente estava falando na live passada sobre a organização da sala de vacina e sobre o procedimento em si. Falamos de responsabilidades e falamos do processo de trabalho. Iniciamos nosso processo de trabalho. Desse processo de trabalho, a gente tem o monitoramento da temperatura. Do monitoramento da temperatura, a gente tem os registros específicos da temperatura no mapa, né? Nós temos o início do processo, literalmente, de gestão ali para garantir o início do atendimento aos usuários, o atendimento ao usuário em si, né? E agora nós vamos abordar especificamente sobre a organização das caixas térmicas de uso diário. Existem algumas unidades, como eu já venho comentando, que têm, por problema estrutural de equipamento, estão trabalhando em caixas térmicas da Electrolux, tá? Isso é um momento pontual, como eu já expliquei para vocês desde a primeira live, então a gente está aí buscando uma melhoria nesse processo estrutural e a gente espera que até primeiro semestre ali do ano que vem a gente já tenha todas as unidades com essa resolução, tá? Desse problema que é bastante importante aí, tá bom? Bom, sobre a organização das caixas térmicas de uso diário, que são as caixas de bancada também que a gente conhece, tá? Para a gente utilizar qualquer tipo de caixa, seja para transporte, seja ela para armazenamento, ou seja para o uso de bancada diário, o acondicionamento, o processo de montagem, tá? E também a ambientação das bobinas é a mesma, ok? Então não muda de um processo para o outro, o processo é o mesmo. É óbvio que a caixa de bancada eu vou utilizar mais vezes. Se eu tiver uma caixa térmica e esteja trabalhando numa unidade ou numa atividade extramuro, tá? Exemplo, campanhas que a gente vem fazendo. E eu estiver ali com uma caixa térmica maior, ela vai servir como um refrigerador. Essa é a lógica. E eu vou manter o controle de temperatura fazendo a troca de gelox. E, óbvio, eu vou utilizar para fazer os gestos vacinais na população com as caixas de bancada. E aí eu vou fazer também todo o monitoramento visual de temperatura e, na necessidade, eu vou fazer a troca do gelox, tá? Então, inicialmente, para montar essa caixa, antes de colocar a vacina lá dentro, a gente tem que fazer com que essa caixa seja ambientada. Ela esteja dentro do parâmetro de temperatura +2, +8. Para fazer isso, a gente tem que ambientar primeiro os gelox, as bobinas reutilizáveis, tá? Como é que a gente faz isso? Relembrando rapidinho.
A gente vai pegar esses gelox, vamos colocar na bancada, tá? Tirar, então, do freezer ou do congelador e colocar sobre a bancada. Você vai pegar um termômetro, colocar o sensor do termômetro embaixo de uma dessas bobinas congeladas, tá? E ali vai acontecer o primeiro processo, que é o processo de ambientação que a gente fala, tá bom? Via de regra, o que tem que acontecer, tá? Esse gelox que está congelado, que eu coloquei em cima da bancada dentro da sala de vacina, ele vai começar a ambientar, ele vai começar a subir a temperatura, tá bom? Nesse subir a temperatura, ele vai começar a liberar uma névoa, tá? Uma fumacinha gelada, digamos assim, tá bom? Essa névoa, a partir do momento que ela cessar, essa bobina está ambientada, ok? E o termômetro é justamente para a gente fazer o acompanhamento dessa temperatura, tá? Então, ele ajuda a gente nessa ambientação. Depois que eu tive esse processo, eu seco esse gelox e eu posso colocar ele na caixa térmica, tá? Ou nas caixas térmicas que eu estou utilizando, no caso, as de bancada, tá bem? Via de regra, nós temos que avaliar o tamanho do gelox para o tamanho da caixa, tá? Então, nós podemos colocar gelox em 3 laterais, em 4 laterais ou somente 2 laterais, desde que eu consiga fazer o monitoramento da temperatura ali no termômetro de cabo extensor, por exemplo, tá? Que esteja no parâmetro de temperatura adequado, mais 2, mais 8, tá bom? Evandro, eu posso colocar um gelox embaixo, na parte do fundo da caixa? Pode, tá bom? Você pode, não tem problema. O detalhe é que, se você colocar um frasco de vacina diretamente no gelox, você pode diminuir muito rápido a temperatura desse gelox, dessa vacina, fazendo com que possa acontecer um congelamento, tá? Então, eu vou ter esse cuidado de maneira específica, tá bom? Lembrando que o sensor do termômetro ele não pode estar encostando no gelox. Caso contrário, se ele estiver dessa forma, você vai medir, estará aparecendo no termômetro a temperatura do gelox, não interna da caixa térmica. Então, esse sensor tem que estar no meio da caixa, distante do gelox. Ele pode estar até próximo do frascos de vacina, dos frascos de vacina, na caixinha onde tem as vacinas, ou talvez em algum recipiente específico que você tenha ali dentro da caixinha, sem problema nenhum com as vacinas, os frascos, tá? Mas não pode estar encostando no gelox, tá bom? Então, você vai colocar essas bobinas reutilizáveis ambientadas, tá? Nas laterais internas da caixa. Você vai posicionar o sensor dentro da caixa e vai monitorar a temperatura até atingir um mínimo mais 1 grau, tá? Positivo. Depois disso, óbvio, você pode proceder de qualquer maneira. Não há necessidade de colocar em todas as laterais essas bobinas reutilizáveis, tá bem? Porque se você utilizar muitas bobinas ali em todas as laterais, inclusive na faixa, no fundo, né, interno, existe o risco de você não conseguir fazer com que essa temperatura esteja entre mais 2 mais 8, tá? E isso é um risco de congelamento dentro da caixa térmica das vacinas e diluentes, ok? E lembrando que congelar praticamente é a mesma coisa que perder, tá? Depois disso, que você ambientou e está monitorando ali literalmente o termômetro, aí sim você vai acomodar as vacinas, os imunobiológicos no centro da caixa, tá bom? E lembre que os imunobiológicos não podem estar encostando também no gelox, tá? Ok? E assim você vai ter a melhor visualização e a melhor forma de organização interna desse gelox, tá? E é imprescindível que você, que está dentro da sala de vacina, fique fazendo o monitoramento visual desse termômetro, tá? Você não vai precisar registrar, tá bom? Ao longo do dia todo a temperatura, tá? Mas você tem a obrigação de estar monitorando continuamente. Como você está monitorando continuamente, você vai perceber a variação da temperatura. Então, está subindo um pouquinho, tá? Está subindo essa temperatura, está dentro da faixa, mas está subindo, é o momento de trocar um gelox, tá? Você vai ver que essa temperatura interna vai diminuir, tá bom? Está diminuindo demais? Retire um gelox, tá? Lembrando que sempre vai ter gelox lá, no mínimo 2, 3 gelox dentro da caixa, dependendo do tamanho da caixa. Tá? As caixas de bancada são pequenas e, dependendo do tamanho do gelox, eu vou ter, obviamente, ali de 2 a 3 gelox dentro de cada caixa. Então, o meu trabalho será monitorar e fazer a substituição de um gelox sempre que necessário, 2 gelox sempre que necessário. E lembrando que a gente está falando da caixa térmica de uso diário, tá? Evandro, e as caixas maiores, as caixas Electrolux, no caso? Elas mantêm também a temperatura, tá bom? Porém, a gente tem que ficar também de olho para fazer a substituição do gelox da mesma forma. Só que essas caixas azuis da Electrolux,
elas não são para uso de bancada, tá? Elas não são para o uso diário de bancada. Ela vai ser utilizada como se fosse um refrigerador, tá? Como se fosse uma câmara fria. Então, essa é a lógica. Ela está substituindo temporariamente por conta de uma questão de estrutura ou para aquela atividade extramuro. Essa caixa não deve ficar sendo aberta toda hora, tá? Essa é a lógica. Então, estou monitorando visualmente, eu estou vendo que a temperatura está subindo, eu tenho que ir lá e fazer a substituição de 2 Gelox, tá? Que essa aqui é uma caixa maior no caso. E se eu estou notando que a temperatura está baixando demais, eu tenho que retirar Gelox, tá? Então a lógica é bem simples, ok? Beleza? E aqui a gente tem um exemplo de 2 caixas de bancada. Aqui, até mesmo essas caixas, essa foto, elas estão com um termômetro digital. Evandro, eu posso utilizar o termômetro digital? Pode. Tá? Na ausência do termômetro de cabo extensor, né, o analógico, você pode utilizar sim o digital. Lembrando que o digital, a dificuldade é que ele vai pilha. Tá? Então você tem que fazer essa substituição também e fazer esse monitoramento sempre que necessário. E o sensor dele é um pouquinho mais, o cabo, né, a extensão dela, desses termômetros digitais, ele quebra com mais facilidade, tá bom? E aí no fim você acaba perdendo também o termômetro todo. Então, trocar as bobinas reutilizáveis sempre que for necessário. E manter a caixa térmica fora do alcance da luz solar. Então, ela não pode estar próximo de janela, não pode estar próximo, tá bom? Das paredes onde externamente bate o sol. Isso é muito importante também, tá? Porque se isso acontecer, você vai ter a transmissão de calor do meio externo para dentro dessa sala de vacina. E isso vai interferir também no controle de temperatura da caixa de bancada. Tá? Isso parece bobagem, mas não é não, tá bom? Ok? Então, a luz direta, óbvio que a gente sempre vai deixar distante. Então, se eu não tenho uma cortina, se eu não tenho uma janela pintada, tá? Se eu não tenho um insufilme, aí a gente faz, obviamente, aquele pedido para manutenção para fazer ali, pelo menos uma pintura dessa janela, tá? De uma cor escura, para evitar que essa luz adentre para dentro da sala de vacina e eu tenha um contato direto ali com as fontes de calor, tá? Externas. Depois disso, óbvio, fiz esse uso, aí eu retiro, depois que eu termino esse trabalho todo, tiro as vacinas e coloco no refrigerador. Vou retornar as bobinas também para congelamento, né? Você vai fazer a higienização delas e retornar para congelar, tá? Para utilizar no próximo dia. Vai lavar e secar cuidadosamente as caixas também. Vai manter elas abertas até, obviamente, secar completamente para a gente utilizar no próximo dia, tá bom? Você sempre vai guardar essas caixas térmicas abertas, tá? Para que, obviamente, eu tenho um secamento completo, não tem nenhum tipo ali de contaminante que possa fazer qualquer tipo de processo de contaminação posterior, tá bom? Então, sobre a organização, na prática ela é bem simples, mas se eu não fizer esse processo de acondicionamento, de ambientação das bobinas de maneira adequada, você perde imunobiológico, tá? E perder imunobiológico nesse sentido aqui é uma coisa muito complexa, porque os cuidados são bem simples, tá? Ok? Bom, vamos lá. Cuidados com as bobinas em si, tá? As bobinas, elas têm que ser congeladas, tá? Para você utilizar. Se ela não estiver congelada, você não vai poder utilizar ela de maneira adequada, porque ela não vai fazer a manutenção da temperatura por um longo período. Então, na prática, a gente tem que ter esses cuidados específicos com as bobinas. Essas bobinas, elas são feitas de material plástico, tá? Se esse material externo, plástico, estiver danificado, vai vazar o conteúdo interno, e esse conteúdo interno, tá, ele pode gerar um processo contaminante. Então, na prática, se ela estiver quebrada, danificada, trincada, está vazando o conteúdo, você tem que descartar. Tem que desprezar esse Gelox, ok? Então, você vai ter que substituir, tá? Faça a solicitação para o distrito, tá bom? O distrito vai fazer essa solicitação para a gente na Câmara Fria, a gente vai reutilizar, vai substituindo sempre que possível. Lembrando que a gente não tem um processo de compra em aberto para a Gelox. É mais um processo aí para a virada do ano, tá bom? O que mais? Nunca repor nenhum tipo de substância dentro desse Gelox. Então, você nunca vai usar água com sal ou qualquer outra substância para completar o volume das bobinas. Qualquer alteração que você fizer no produto interno dessa bobina, você vai alterar as características dessa bobina. Você não vai ter certeza se ela está fazendo realmente a função dela, tá? E isso é fazer com que exista o risco, literalmente, de você perder vacinas, tá? Quando você adiciona água, sal, a água na prática, tá? Você diminui o ponto de congelamento,
isso pode submeter os imunobiológicos em armazenamento a temperatura negativa. E aí, isso, óbvio, vai trazer congelamentos à vacina, tá? Ao serem retiradas, então, das caixas térmicas, as bobinas, elas deverão ser lavadas, enxugadas e congeladas. É importante, eu já comentei isso aqui na primeira turma, que foi a turma de setembro, e eu vou comentar de novo, porque todo mundo tem que ficar ciente sobre isso, tá? E gerou bastante dificuldade no entendimento e até mal interpretação sobre o que eu falei, eu vou repetir aqui. Todo produto ele tem prazo de validade, tá? Então, é importante que eu também monitore o prazo de validade das bobinas, tá bom? Eu falei isso aqui na primeira turma, que foi em setembro, gerou um burburinho na rede inteira, até mesmo com colegas falando que ia fechar a sala de vacina porque todos os gelox estavam vencidos. Pessoal, assim, tem muita gente que está aqui nesse curso, inclusive eu sou novo na rede, tá? Faz muito tempo que não existe processo de compra para gelox. Nós fizemos um inventário de gelox da rede. Tem gelox vencido desde 2005, tá? Vão parar a rede toda? Não. Eles estão atendendo. Então, a gente vai continuar o trabalho da mesma forma. Vou repetir para todo mundo entender aqui. A gente vai continuar o trabalho da mesma forma que vem acontecendo desde esse tempo todo até agora. E nós vamos correr com o processo de compra para substituir todos esses gelox. E, obviamente, fazer um pensamento a longo prazo para essa substituição. Tá bom? Agora, querer bater o pé aqui, vai fechar a sala porque está fazendo um trabalho há muitos anos e agora vai... Só porque descobriu porque eu apontei um negócio e vai querer fechar uma sala de vacina, não tem lógica, né, pessoal? Tá? Então, lembre-se disso, tá bom? Então, a gente está aqui também para fazer esses processos em conjunto, tá bom? Certificar, então, que não apresente nenhum tipo de depósito ou resíduo no interior desse gelox, tá? Que pode representar, por exemplo, uma contaminação, e se isso ocorrer, eu tenho que desprezar esse gelox, tá? Aí segue o mesmo processo que a gente já falou. Fale com o distrito vai fazer uma solicitação para a gente, e em pequena quantidade a gente está conseguindo substituição, tá? O que mais? A ambientação, ela precede o acondicionamento dos imunobiológicos, tá? Se você ainda não entendeu, a gente tem que ambientar o gelox antes de colocar a vacina dentro da caixa. Então, você ambientou, colocou dentro da caixa, depois que você vai retirar as vacinas do refrigerador ou da câmara fria para colocar na caixa de bancada, tá? E aqui uma pontuação bem simples. Você vai controlar a temperatura, mais 2, mais 8, pode tirar de lá. Ótimo. Segunda pontuação bem simples. Você não vai tirar todas as vacinas do seu refrigerador ou câmara fria para colocar na caixa de bancada. Tá bom? A caixa de bancada é para uso de vacinas do uso diário. A quantidade de uso diário, tá? Se você não sabe quanto de vacina a unidade que você está trabalhando faz, pega os mapinhas do mês passado, pega os mapas de 2 meses atrás e olha, tá bom? Dia a dia eu estou fazendo 5 febre amarela, 5 doses, todos os dias. Todos os dias eu estou utilizando 10 doses de tal vacina. Ótimo, é essa dose diária que você tem que ter na sua caixa de bancada, tá bom? E óbvio, no seu refrigerador e na sua geladeira, você tem que ter o estoque para a semana, para 5 dias, tá bem? Ok? Vamos lá. A lógica, então, como a gente falou, é bem simples. Vai tirar do congelador, colocar na bancada, faz esse monitoramento, tá? Sobre a superfície até desaparecer essa névoa. Desapareceu a névoa, se não simultaneamente monitorar a temperatura de uma delas com um termômetro de cabo de extensor. Depois disso, vai pegar esse gelox e vai acondicionar nas laterais, tá? De preferência, até atingir essa temperatura adequada entre mais 2 mais 8. E aí, obviamente, você coloca a vacina lá dentro, tá? O intervalo de tempo para a ambientação das bobinas, ele está diretamente relacionado ao tipo de material, tá? Construtivo da superfície onde elas serão dispostas, onde vão ser colocadas, tá bom? Bem como a temperatura do ambiente. Se o ambiente estiver quente demais, ela vai ambientar mais rápido. Se o ambiente estiver um pouco frio, pela nossa temperatura aqui, por exemplo, né, no Mato Grosso do Sul, aqui em Campo Grande, por exemplo, tem alguns dias que a temperatura mais cedinho, né, no início da abertura da sala de vacina vai estar mais fresco ou até mesmo um pouco frio, dependendo da época do ano. Obviamente, essa ambientação pode demorar um pouquinho mais, mas ela é rápida. Quando eu falo um pouquinho mais de demora, vão ser alguns minutos a mais, tá bom? Ok? O que a gente faz, então? Retira as bobinas, coloca sobre uma mesa, uma pia, até desaparecer a névoa, tá? Simultaneamente, você vai colocar um termômetro com cabo extensor ou sensor do bulbo do termômetro para indicação da temperatura mínima de 0 graus, tá bom? A partir daí, após desaparecer a névoa e a confirmação da temperatura que vai estar aproximadamente 1 grau Celsius, por meio do termômetro, aí você vai colocar nas caixas térmicas, tá bem?
Concomitantemente, é recomendável que você mensure a temperatura interna da caixa. Então, na caixa tem que ter outro termômetro para você ir monitorando também. Ambientou a caixa, aí está ótimo, você pode colocar as vacinas lá dentro, tá? Bom, como eu falei, então, existem algumas caixas que são maiores. E aí, óbvio, a lógica é a mesma. Por exemplo, existem caixas maiores que o distrito vai utilizar para levar vacinas até vocês nas unidades. E aí, nesse sentido, a caixa dele vai ser ambientada também com mais gelox, tá? E aí, óbvio, a lógica é a mesma. É só para o transporte. Chegou na unidade, vai retirar, levar a caixa para dentro da sala de vacina. Dentro da sala de vacina, eu vou abrir essa caixa, retirar as doses daquela unidade e já colocar de maneira separada ou segregada dentro do refrigerador ou câmara fria. Tá bom? Ok? Então, a organização ela é bem simples, não é complexa. Sob nenhuma hipótese, tá? Utilize caixas danificadas ou que estejam, por exemplo, com uma parede que tem espessura muito fina. Não é muito a nossa realidade. As caixas danificadas a gente vai ter, sim, com certeza, algumas caixas que tenham, por exemplo, algumas fissuras em tampas, fissuras em laterais, tá? E esse é um outro processo que a gente também está correndo com compra para a gente poder substituir essas caixas também, tá bom? Vamos lá. Orientações para essa organização para as atividades extramuros. Qual que vai ser a diferença? É indispensável que a gente entenda que a atividade extramuro ela é uma articulação e uma estratégia importante para atingir principalmente cobertura vacinal, tá bom? Então, na prática, a gente vai ter que entender que atividade extramuro, quem é a população, tá? E qual vai ser a quantidade de vacina que eu vou ter que utilizar nessa atividade extramuro, tá bem? Porque isso vai estar ligado diretamente ao tamanho da caixa que eu vou utilizar e a quantidade de gelox que eu vou precisar para todo aquele período de atividade extramuro. Então, na prática, quando eu for fazer atividade extramuro, eu vou precisar de caixa de bancada, caixa térmica para bancada, e aí gelox para isso também, para condicionar as vacinas que eu utilizar como se fosse uma sala de vacina normal. Uma outra caixa para acondicionar, tá? Uma caixa térmica para acondicionar as vacinas enquanto eu estiver fazendo atividade extramuro, simulando um refrigerador. E uma outra caixa térmica, no mínimo, só com gelox congelado, tá? Precisei repor gelox nessa caixa térmica que eu estou simulando o refrigerador. Pego gelox e substituo ali. Precisei substituir a caixa térmica na caixa de bancada que eu estou utilizando na atividade extramuro. A mesma lógica, vou pegar o gelox e substituir ali para ir fazer o controle, fazendo o controle de temperatura e mantendo a temperatura dentro do padrão +2, +8. Ideal 5. Ok? Entenderam a lógica? Então, nesse sentido, a gente sempre vai levar pelo menos uma caixa, tá, térmica cheia de gelox congelado para fazer essa atividade extramuro, ok? Recomenda-se, então, que no mínimo tenham 3 caixas, tá? No mínimo tenham 3 caixas. E na organização, eu vou seguir as mesmas orientações que a gente acabou de falar para como montar uma caixa térmica. A lógica é a mesma. Vou tirar da caixa térmica só com gelox, vou ambientar o gelox e eu vou colocar na caixa térmica para criar ou montar a minha caixa de bancada, tá bom? Recomendo-se que seja utilizado, então, 3, uma para o estoque, uma para as bobinas e outra para a caixa de bancada, tá? Que eu vou utilizar. Situação especial, excepcional, uso de gelo em barra ou escama, ele não é recomendado, porque ele vai umedecer demais, ele vai derreter dentro dessa caixa térmica e você vai molhar, umedecer e correndo o risco também de contaminar externamente todos esses frascos de vacina e diluentes, tá bom? Então, não se usa gelo em barra, por isso que a gente utiliza os gelox reutilizáveis, tá? Os serviços de saúde, então, eles deverão conservar definitivamente as bobinas reutilizáveis, tá? Enviadas pela instância central ou adquiridas, né, com recurso próprio, que é o que a gente vem fazendo, a fim de que se torne necessário também a utilização de gelo comum. Então, por isso que a gente tem que ter toda essa estrutura para não utilizar gelo, tá bom? Registro de vacina nos sistemas de informação. Vamos lá, vou entrar no próximo tópico aqui. Evandro, que formas de registro a gente tem na rede municipal de saúde de Campo Grande? ESUS é um sistema novo que vem sendo implantado aí há pouco tempo, tá bom? Vem praticamente no finalzinho do ano para cá, tá? Ele é um registro nominal, eu vou registrar a vacina no CPF, no cartão do SUS do usuário, tá bom? Então, é um registro nominal. Essa informação já migra diretamente para o site do Ministério da Saúde, diferente dos sistemas que a gente tinha antes. Exemplo, IJA, tá? Ok? Então, beleza. Que sistema vamos utilizar? ESUS, para lançamento. O IJA eu utilizo para consulta de um banco de dados que existe ali, que
Campo Grande utilizou o IJA há muito tempo, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao sistema, pode entrar em contato direto com o distrito ou entrar diretamente em contato também com a gente lá no 1590, 1591, tá bom? Existe também registro específico como um formulário para avaliação de vacina sob suspeita, tá? Então, sempre que existir algum tipo de situação onde você notou a variação da temperatura, tá, para cima, né, de +8, ou para baixo de +2, a menos de +2, tá? Você tem que informar o distrito imediatamente. É uma situação de emergência que a gente vai falar mais para frente. E existe um formulário que você deve preencher para avaliação dessas vacinas, que, por enquanto, elas estão sob suspeita de perda. Tá bom? Ok? Então, nós vamos falar desse processo também. O que mais? Sobre a forma de registro, vamos falar aqui sobre o registro qualificado. O que a gente precisa para qualificar esse registro da vacina que você fez, do gesto vacinal que você fez? É necessário que você tenha um documento de identificação com foto ou cartão nacional do SUS, tá? Do usuário, ok? Esses dados, eles vão facilitar muito o registro. E eu quero pontuar aqui que o cartão nacional do SUS não é impeditivo de você fazer a vacina no usuário. Ah, Evandro, o usuário apareceu só com uma CNH. Eu posso fazer a vacina? Lógico que pode. Procure ele no sistema com os dados de CPF, nome dele, nome da mãe. Você vai encontrar se ele tiver cadastro. E ele vai ter cadastro, tá bom? Vai ser raro alguém que não tenha cadastro ainda, mas pode existir. Se não tiver, vamos fazer o cadastro dele, ok? O que mais? Se ele não tiver o cartão do SUS, Evandro, posso fazer vacina? Deve. Você nunca deve perder a oportunidade. Então, o cartão do SUS, a falta do cartão do SUS, não é impeditivo para você deixar de fazer vacina. Fique claro isso para vocês, tá bom? Ok? Vamos lá. Como que a gente vai fazer o registro? E aí existe uma série de informações aqui, formulários que a gente deve utilizar no dia a dia da sala de vacina para fazer esse registro de maneira qualitativa, com qualidade. Primeiro, mapa de controle de temperatura, tá? Já falamos desse formulário, ele deve ficar fixado literalmente ali na parede do refrigerador, né? O mapa diário, esse mapa diário é o mapa total de doses que foram aplicadas. Por faixa etária, eu apliquei 2 BCG hoje, eu apliquei menor de 1 ano, eu apliquei 2 hepatite A hoje, eu apliquei 2 hepatite B hoje, tá? Então, você vai só marcar o quantitativo diariamente. Esse mapa, ele é físico, ele é impresso. Evandro, mas por que eu tenho que ter um mapa impresso, sendo que a gente tem um monte de sistema? Pensa comigo aqui, ó. No pior cenário, você chega para trabalhar, começa a trabalhar, tá tudo bonitinho, tá? E aí acaba a internet. Você vai fechar a sala de vacina? Não. Você não vai fechar a sala de vacina. Isso não é impeditivo para fechar a sala de vacina, tá? Então, como é que você vai proceder? Você vai fazer um registro manual, você pode utilizar um caderno, você pode utilizar um livro ATA, sem problema nenhum. Pode utilizar para fazer os registros e coletar os dados desse usuário. Você vai ter que lançar no sistema depois, no SUS, tá? Então, você vai coletar nome dele, nome da mãe, o CPF, cartão do SUS, para você poder consultá-lo e fazer o registro. E aí você vai registrar qual foi a vacina, o lote, o local de aplicação, tá? Para você fazer esse registro no SUS depois. Beleza. Isso tudo é um tipo de registro. Por que você está utilizando? Porque acabou a internet, tá? E a dose aplicada, você vai registrar no mapa diário, que é um mapa impresso, tá? Esse mapa diário, no final do mês, você vai sentar lá junto com o distrito e vai fechar o relatório do mês, que é o mapa mensal. O que é esse mapa mensal, Evandro? É a soma de todas as doses aplicadas por vacina por faixa etária durante o mês todo do seu mapa diário. Simples assim, tá bom? Então, se acabar a internet, computador queimou, não tem o computador lá na sala de vacina porque ninguém conseguiu repor, não tenho acesso àquele computador, tá? Você registrou nos mapas físicos, você consegue fazer o relatório mensal, ok? Beleza? O mapa mensal, ele é igualzinho o mapa diário, só que a única diferença é que ali você vai compilar, você vai somar todas as doses aplicadas no mês inteiro, tá bom? Segundo detalhe, outro formulário. Outro formulário que a gente utiliza é a planilha de abertura de frascos, tá? Para você fazer o acompanhamento. Isso aqui é uma planilha no Excel, tá?
Essa planilhinha vai ficar disponível no computador da sala de vacina e nela você vai sempre registrar, fazer um registro, quando você fizer a abertura de um frasco de vacina, independente de qual for. Então, dependente do dia, você não vai abrir frasco nenhum. Na grande maioria dos dias você abre. Então, eu tenho ali um dia do mês, tá? Mensalmente você vai fazer, então, um relatório. Dia a dia, se eu abrir frascos, eu vou lá e alimento, tá? Para que serve essa planilha de abertura de frasco, Evandro? Para você fazer o controle de estoque, digamos assim, do que você tem dentro da sala de vacina, tá? Em relação às vacinas. No começo do mês, por exemplo, ou toda semana você está recebendo 10 doses de febre amarela. Um exemplo, tá? Então, no mês, quer dizer que se teve 4 semanas, você tem 40 doses. Então, você recebeu 40 doses. Quantos frascos você abriu? Digamos que você abriu ali 2 frascos, por exemplo, tá? E aí, a lógica matemática dessa gestão de frascos, você vai fazer na planilha de abertura de frascos. No final do mês, a conta tem que bater. Você recebeu 40 doses, você abriu 2 frascos, então está sobrando vacina. Essa vacina que está sobrando, tá? Você registrou que fez 20 no mapa diário, que vai para o mapa mensal. Os frascos que estão sobrando tem que estar na sua geladeira, tá? Ou na sua câmara fria, simples assim. E a planilha de abertura de frasco vai te ajudar você a fazer esse controle, tá bom? A planilha de abertura de frascos é um dado que é alimentado ainda lá no SPNI também, que gera informação, por exemplo, para questão financeira para a unidade, tá? O que mais? A caderneta vacinal é outro tipo de registro, que é, digamos assim, é o extrato do usuário, né? Então, a caderneta vacinal, você vai preencher ela manualmente, vai assinar, né? Como pessoa que fez o gesto vacinal, e, obviamente, ali é o controle, né, do paciente, do usuário do SUS, que recebeu aquela vacina de maneira específica, tá bom? Depois que eu fiz isso, eu entro no eSUS e faço o lançamento dessa dose, tá? Lembrando que a gente tem 2 módulos, o módulo PEC, que é um prontuário eletrônico, e a gente tem o módulo CDS, que é um cadastro simplificado, que tem menos informações. E vou abrir aqui, a gente vai falar sobre ele, tá bom? E eu vou lançá-lo no campo de vacinação. Primeiro detalhe importante aqui é o seguinte, tá? Só tem acesso a esses módulos de vacinação quem é vacinador, quem é da enfermagem. Ah, eu quero usar o usuário do gerente da unidade, tá? Para ir fazer uma ação externa, extramuro. Vai dar certo? Não, não vai dar certo. Ele pode ter acesso à unidade, mas ele não vai conseguir cadastrar nada de vacina, porque ele não é vacinador. Ok? Administrativo, não tem acesso. Agente comunitário de saúde, não tem acesso ao módulo de vacina. Tá bom? Ok? Beleza. Notificação de procedimento inadequado em relação à vacinação. É um outro tipo de registro também importante se fazer, tá? Notificação de evento adverso pós-vacina. Também um outro formulário de registro a se fazer quando existir um evento adverso pós-vacina. Tá bom? E aí, obviamente, a gente tem que entender como que realiza a avaliação dessa situação vacinal. Com o curso, você vai conseguir entender que existem vacinas que são feitas em doses, que são feitas por faixa etária, e cada uma delas você vai entender que existe um padrão específico de quantidade de doses. Entendendo esse padrão de quantidade de doses, é óbvio que você vai entender que tem vacina que é dose única, tem vacina que tem reforço, tem vacina que não tem reforço, tem vacina que tem mais de uma dose, e obviamente assim você vai conseguir fazer essa avaliação da situação vacinal, tá? Esse mapa aqui é o mapa de controle de temperatura. Ele é bem simples de se utilizar, tá? Vou ampliar ele aqui para a gente poder visualizar de maneira mais prática. Por que ele é simples da gente entender, tá? Pelo seguinte, na lógica, eu vou, então, ter um mapa, né? Onde eu vou fazer o preenchimento da unidade de saúde, tá? Colocar o mês que eu estou utilizando e o ano que eu estou utilizando, literalmente, esse mapa. Tá bom? O que mais? O que a gente vai fazer? Aqui eu tenho os dias do mês, ó, tá? Cada dia do mês eu vou fazer a leitura 2 vezes ao dia, no início da jornada de trabalho e no fim da jornada de trabalho. Então aqui é a primeira quinzena e aqui abaixo a segunda quinzena. E você vai fazer o registro ou de manhã, ou à tarde, ou à noite, tá? Então chegou cedo, hoje é dia 1º, um exemplo, você vai preencher esses 3 campos aqui do dia.
qual é a temperatura máxima que você observou, qual é a temperatura mínima e qual é a temperatura de momento. E aí você segue literalmente com o seu processo de trabalho. No final da tarde, tá? Você vai fazer a mesma coisa. Você vai preencher qual é a máxima, qual é a mínima e qual é de momento, seguindo aquelas orientações que já falamos na live anterior, tá? Então você já fez 2 monitoramentos de temperatura hoje. Amanhã você vai fazer a mesma coisa, no início da jornada e no final da jornada. Dia 3, a mesma coisa. E assim segue, tá? Esse campo de observações aqui, ele serve para quê, Wanda? Para você fazer alguma anotação importante. Tá bom? Hoje, a temperatura, eu marquei a temperatura aqui, estava alta, né? Hoje, dia 8, por exemplo, estava alta, mas é porque eu fechei a geladeira para fazer, literalmente, uma limpeza dessa geladeira. Então, se eu estava fazendo a limpeza dessa geladeira, é óbvio, tá, que a temperatura ela vai subir. E é importante que você faça o monitoramento também. E aí você vai escrever aqui, ó, dia 8, nas observações, dia 8 feita a limpeza desse refrigerador, dessa câmara fria, tá bom? E aí, óbvio, para você fazer isso, você vai ter que tirar as vacinas. Então, você montou uma caixa, tirou as vacinas, colocou dentro da caixa maior, fez essa limpeza adequada e depois voltou com as vacinas no momento que a temperatura já atingiu o seu parâmetro natural, tá bom? Então, isso você faz mês a mês. Evandro, depois que eu preenchi, o que eu faço? Guarda, tá? Guarda, porque isso aqui é um registro importantíssimo, tá bom? Importantíssimo. Vamos lá. Segundo formulário é o mapa diário. Aqui eu tenho um exemplo só, da BCG, por exemplo, aqui. O mapa diário ele é bem simples. Anote o nome da unidade, tá? Você pode imprimir também, que a gente sempre manda para você imprimir extras, tá? Você pode imprimir e deixar ele impresso. Anote a data de encerramento, por exemplo, e como ele é diário, você vai preencher todos os dias. Como que significa? Como que eu anoto, Evandro? Tá? Se você tiver um lote só, pode anotar o lote, tá? Dessa vacina que for utilizada, tá bom? Cada vacina tem o seu campo, e aí você vai preenchendo de maneira específica. Então, eu fiz 1, fiz 2, fiz 3 crianças, 4 crianças, 5 crianças, e aí vai indo. Você vai marcando, tá? No campo específico. É a dose única, tá bom? Hoje apareceu uma criança que tem 1 ano que fez a BCG. Depois apareceu outra que tem 1 ano já que fez a BCG. Então, você vai marcando todos os dias. No final do mês, você vai contabilizar, tá? Hoje eu fiz 7. Semana que vem, por conta da BCG, já vou falar do calendário aqui, tá? Semana que vem eu fiz 10. Na outra semana, eu fiz mais 10, né? Então, eu tinha 27, agora eu tinha 17, agora eu tenho 27 feitas esse mês. Na outra semana, eu fiz mais 10. Então, eu tenho 37 vacinas BCG aplicadas no mês, por exemplo, tá bom? E aí, é óbvio, você vai fechar o mapa mensal, tá? A lógica do mapa mensal, ele é igualzinha ao mapa diário. Então, aqui temos um exemplo do campo de vacina da tríplice viral. Cada vacina, ela está organizada no mapa, tanto diário quanto mensal, para você preencher por dose, tá? Qual é o tipo de dose, qual é a faixa etária por vacina, tá bom? Você vai preenchendo dia a dia, ultrapassou esse mapa, abre um outro mapa e segue o rumo, tá bom? A planilha de abertura de frascos, a mesma lógica, essa planilha ela está de maneira digital para você, disponibilizada. Anote, registre, né, qual é a unidade de saúde, qual é o mês específico, qual o ano que você está utilizando. E a lógica é bem simples de preenchimento. Você tem em cada linha o tipo de vacina específica, tá? Os diluentes e a quantidade de doses que você tem disponível por cada frasco, por exemplo, tá bom? Na rede municipal de saúde de Campo Grande, nós temos BCG de 10 doses e nós temos frascos de BCG de 20 doses, por exemplo, tá? A grande maioria das unidades recebem o frasco de BCG de 10. A maternidade Cândido Mariano, por exemplo, a gente manda essas vacinas de 20 doses. Porque lá tem certeza que vai abrir o frasco e vai utilizar as 20, tá? Porque lá tem um fluxo de nascimento bem maior do que o atendimento que a gente tem nas unidades. E aí, óbvio, se eu abrir um frasco, eu vou anotar aqui. No outro dia eu abri outro, vou anotar aqui. No outro dia eu abri outro, vou anotar aqui. Vai ser com risquinho, Evandro? Não, vai ser numeral. Aqui eu abri um, aqui eu abri outro, aqui eu abri um também. Dia 4, eu tive que abrir 4 frascos. Tá? E aí, no final do mês, eu vou ter a quantidade de abertura de frascos
E as outras coluninhas que estão aqui pintadas, elas preenchem de forma automática. Por quê? Quando você recebe, tá? Você recebeu no seu estoque, você vai alimentar também os campos específicos de recebimento. Você alimentando, você já vai dar baixa adequadamente aos processos aqui de vacina, tá bom? Alguém está comentando alguma coisa aí sobre não estar conseguindo acessar. Alguém consegue visualizar aí? Tá, vamos lá. O que mais? Outro tipo de forma, então, de registro também importante é a questão relacionada, por exemplo, à caderneta vacinal. Essa caderneta aqui é utilizada como padrão geral para o adulto e idoso, tá? Mas nós temos a caderneta da criança, tá bom? Que é literalmente tem muito mais informações e tem os campos específicos para vacina, tá? Então, a caderneta vacinal é o extrato que a gente vai dar para o paciente, é muito importante isso. E lembrem que eu tenho que preencher todos esses campos que estão disponíveis para vacina, tá? A unidade de saúde, qual é a vacina em si, qual é o lote, qual é a validade dessa vacina que foi aplicada, a data de aplicação e a rubrica, tá bom? Tem gente que rabisca ali, começa a colocar o primeiro nome, não tem problema nenhum. Ah, mas Evandro, é uma rubrica, é uma assinatura. Sim, mas coloca o primeiro nome, Evandro, tá? Ananda, Carlos, Rodrigo, tá? Qual é o problema disso? Ele sabe que foi lá naquela unidade de saúde e foi o Rodrigo que fez a aplicação, tá bom? Então, assim, a gente consegue, literalmente, fazer um rastreamento. E o próprio usuário também, ele consegue ler na carteirinha dele quem foi a pessoa que aplicou, tá? Isso ajuda para criar aquele vínculo específico que a gente quer com o usuário, tá? Outra questão importante é aqui na parte inicial do comprovante de vacina, tá? Cadastro, você pode preencher como prontuário, tá? Desse usuário, pode preencher também com o CNS, colocar o nome desse usuário, a data de nascimento e o endereço, cidade, estado e telefone. Isso aqui é facultativo na prática, mas você pode preencher ou pedir para o próprio usuário preencher, porque isso também é um documento importante e é importante que a gente oriente que ele não perca, tá? Ok? No verso dessa caderneta de vacina aqui, por exemplo, a gente tem os campos específicos para algumas das vacinas. Dupla, tá? Adulto, difteria e tétano, as vacinas de influenza, vacinas de febre amarela, hepatite B, tríplice viral, HPV, meningo, tá? E aqui no verso, como a gente viu, tem um campo para outras vacinas que ele tomou, que a gente pode registrar aqui tranquilamente, tá? Nessa mesma caderneta, tenho aqui a parte de vacina antirrábica, que eu posso também fazer utilização, tanto de pós quanto de pré, tá? Exposição, ok? Bom, o que mais? Sobre o registro qualificado ainda, nós temos o passo a passo do ESUS. Vamos lá. O ESUS, então, ele é o sistema que a gente está utilizando como padrão. O lançamento, ele é nominal. Tá? Então, ele vai ser registrado no registro do usuário que está recebendo a vacina. Anota isso. Por quê? Porque se uma mãe, tá, chegar na sua unidade que faz BCG, não registrou ainda essa criança no cartório, tá? Não registrou ainda no cartório. Você vai fazer a dose, vai aplicar essa dose no acesso, né, no cadastro do ESUS da mãe? Não, tá? Não. Você vai fazer o registro no cadastro do recém-nascido, ok? Ah, mas ele não tem, Evandro. A unidade tem como providenciar esse cadastro, inclusive criando o cartão do SUS. Aqui entra uma divergência importante aqui, que é a declaração de nascido vivo para criar um cartão do SUS. Dentro do ESUS é possível criar o cartão do SUS com o número da declaração de nascido vivo, ok? Mesmo que o nome dessa criança não esteja ainda definido, que não foi registrado no cartório, tá? Beleza, então é possível. E a própria unidade consegue alterar esse cadastro depois, alterar o nome, tá? Incluir mais dados, como, por exemplo, o CPF dessa criança, certidão de nascimento dessa criança, tá? Depois desse registro. Então, aqui vem o papel importante da busca ativa. Você que faz BCG na unidade,
você tem que fazer a busca ativa, anotar os dados dessa família, telefone de contato, para depois ligar e perguntar, olha, você recebeu, você fez o registro de nascimento da criança? Eu preciso do CPF dela para complementar o cadastro, tá? Porque, por enquanto, ela está aqui, ó, RN de Evandro, tá? Tem a declaração de nascido vivo, que é um documento também, que tem um número específico. Mas é óbvio que RN de Evandro não é um nome, tá bom? Então, isso é importante, porque essa alteração de cadastro ela pode ser feita posteriormente, tá? Isso é uma questão específica do ESUS. No SIPNI, para as instituições particulares, por exemplo, para as instituições as maternidades, por exemplo, que fazem BCG, tá? Elas lançam diretamente no SIPNI, elas não usam o ESUS, tá bom? E lá no ESUS, para eu cadastrar uma vacina no RN, eu preciso criar o cartão do SUS também, a lógica é a mesma. Mas para criar o cartão do SUS nesse IPNI, declaração de nascido vivo não é um documento, tá? Então, essa é uma pequena divergência, ok? Então, na prática, gente, com o SUS a gente tem facilidades. Você que tem perfil ou mais de um perfil, aqui nesse print, por exemplo, tá? Vai aparecer quais são os perfis que você tem acesso, tá? No nosso caso aqui no serviço de imunização, a gente tem vários perfis de acesso. Tá bom? Você provavelmente pode ter do perfil que você está ou do perfil que você está lotado na unidade de saúde e também da unidade de 24 horas que, porventura, você esteja fazendo plantão. Então, a partir do momento que eu logar no ESUS, eu vou lá em atendimento, já que eu estou lançando a vacina no dia. Eu vou utilizar o módulo PEC, tá? Então, eu vou lá em atendimentos. Esse papel inicial aqui, geralmente é feito pela recepção. O usuário chega na recepção da unidade e fala lá na recepção, olha, vem fazer vacina. Me dá o seu documento, ou o cartão do SUS. Ele vai lá, localiza, entra aqui em atendimento, ele vai localizar esse cidadão e ele vai adicionar um atendimento para aquela unidade, tá? Então, ele vai clicar em adicionar, vai fazer a busca desse usuário, tá bom? Ali, ele vai encontrar o usuário conforme CPF, cartão nacional do SUS, conforme cadastro adequado, vai clicar, ele vai selecionar, tá? Esse item aqui embaixo de vacina, que ele foi lá procurar esse serviço, e ele depois vai salvar esse atendimento, tá bom? Evandro, isso aqui é feito pela recepção? Sim. Em algumas atividades extramuro, somos nós que vamos fazer. Ok? Você, por exemplo. É um passo bem simples. Todo mundo que tem acesso ao PEC pode fazer a inclusão desse atendimento aqui sem problema nenhum. Evandro, isso ainda demora. Não demora, tá, gente? Isso aqui é bem simples. É desse jeito mesmo que eu estou falando aqui, para você que não tem acesso ao SUS. Você que já tem, eu estou chovendo numa olhada aqui, porque temos pessoas que ainda não têm acesso a esse nível de informação, tá? Depois disso, eu clicando de novo em atendimentos, eu vou ter aqui, ó, que ele chegou, então, nesse dia, nessa hora, nessa unidade, esse aqui é o cidadão ao qual veio fazer esse tipo de serviço, tá bom? O que a gente vai fazer depois? Vamos clicar aqui na seringuinha para registrar a dose desse usuário. Clicou na seringa, aí vai abrir já a caderneta de vacina desse usuário, tá bom? Aqui eu vou ter a informação específica da faixa etária, tá? Ó, a idade específica desse usuário vai aparecer aqui, também com os meses, também com os dias. Por quê? Porque tem vacina que eu posso fazer até tal idade, 11 meses e 29 dias. Ele passou um dia a mais, ele já sai fora da faixa etária específica para aquela vacina, tá bom? Para a gente entrar no calendário, você vai lembrar disso. E aqui eu tenho duas informações. Sobre a vacinação, então, eu tenho o calendário vacinal. Vocês podem ver que aqui eu não tenho nenhuma dose de vacinas lançada aqui, tá? Caso contrário, apareceria todo o histórico, ok? E em vermelho vai aparecer o campo em que esse usuário está devendo dose, digamos assim, segundo o sistema, tá? Se estiver registrado corretamente, já fica fácil para a gente fazer gestão. E aqui eu tenho outros imunobiológicos. Nesses outros imunobiológicos são as outras vacinas que vão sendo lançadas de outra forma também, ou outras vacinas que não estejam aqui no calendário do adulto, porque esse usuário aqui enquadra-se no calendário do adulto, tá? Quando eu clico em outros imunobiológicos, por exemplo, aqui eu já tenho lançamentos de dose de vacinas que vão aparecer verdinhos com a data e toda a aplicação adequada.
Quando eu clico, por exemplo, em cima de uma dessas vacinas, eu consigo visualizar o imunobiológico. Qual é a vacina, né? No caso aqui, febre amarela, a dose que foi aplicada, quando foi aplicada, qual é o lote. Eu vou informar, né? Qual é o fabricante, observações e por quem foi registrado. Nesse caso aqui, eu mesmo fiz o lançamento no meu próprio usuário para título de teste no sistema. Tá bom? Só para você entender. E aqui, tudo bem? Aqui eu tenho um registro específico de onde teve origem desse registro, se foi no PEC e se foi no CDS, no módulo CDS, tá? Se eu quiser aplicar outra dose, eu já utilizo esse campo. Se eu quiser aprazar dose, eu já utilizo esse campo aqui, também para isso. Então, tem vacinas que eu vou ter o planejamento de aprazamento de doses, conforme o calendário e o esquema vacinal, conforme o PNI. Então, eu aplico a dose e eu já aprazo dentro do sistema mesmo, para poder facilitar, tá bom? Então, quando eu clico, literalmente, para eu fazer o registro, eu vou clicar em cima da vacina, na dose específica, vai abrir os campos específicos para a gente adicionar a dose de vacina específica, tá? Se é um registro anterior, eu vou registrar essa marcação aqui nessa chavinha. Caso não, eu vou colocar qual é a estratégia, qual é a dose que eu estou fazendo o registro, se tem aprazamento, qual vai ser o próximo aprazamento, qual o lote, qual a via de administração e o local de administração no corpo do paciente, tá? Ok? Se tiver alguma observação, já faço alguma observação aqui. Depois disso, é só clicar em salvar, tá? Se eu tiver um registro anterior, vai mudar um pouquinho só de informação, porque aí eu vou colocar a data da aplicação, é a única informação que muda aqui. E aí eu alimento os mesmos doses, as mesmas informações, qual é o lote, qual é o fabricante, tá? E eu faço também o salvar. Quando eu utilizo o aprazamento, tá? Eu vou utilizar aqui e selecionar qual é a dose específica, qual vai ser o aprazamento em período de tempo, qual dia ele tem que voltar, tá? Da primeira para a segunda dose tem 30 dias, então daqui a 30 dias ele volta. Vou clicar aqui no calendário e escolher uma data daqui a 30 dias para já deixar aprazado para ele. E lembrem que esse aprazamento você vai anotar a lápis na carteirinha de vacina do usuário, tá? Anota a estratégia, se é a rotina, na grande maioria das vezes, depois eu clico, tá, nesse botão aqui embaixo para a gente poder fazer literalmente o gesto, tá bom? Esse foi o CDS. Como você viu, ele é bem simples. Na medida do dia a dia para utilizar, se eu não tenho problema de internet, se eu não tenho uma oscilação, se eu tenho os dados desse usuário, eu consigo fazer o registro tranquilamente. E isso é um registro qualificado, porque ele vai subir para a base nacional, tá, do ESUS. Esse dado ele vai subir também para outros sistemas, onde vai contabilizar a questão financeira, ok? Que é bastante importante. E, obviamente, a gente vai ter o retorno financeiro também dessa dose aplicada, tá? E aqui o outro exemplo da diferença que existe nesse passo a passo para o CDS, tá? Pode ser que essa lógica aqui mude com as próximas versões do ESUS, que a lógica é o seguinte: se eu vou fazer um lançamento no dia, eu estou aplicando a vacina hoje, e eu vou lançar no ESUS agora, tá? Na hora da aplicação, ou um pouquinho depois dessa aplicação. O que tem que ser feito? Qual é o módulo? PEC, tá? Prontuário eletrônico, tem que ser módulo PEC. Se eu fiz a vacina hoje, não consegui lançar no sistema por diversos tipos de problema, e eu vou lançar isso amanhã, eu não posso lançar retroativo no PEC, tem que ser via CDS, tá? Para quem não está acompanhando a gente ali, já está acompanhando mais no áudio, já colocamos lá no chat, tá bom? A lista de presença para vocês fazerem a assinatura, tá? Que já vai fechar em 2 minutos. Então, se você não assinou, faz o favor e vai lá e assina, tá? Vamos lá, tem pouca gente para assinar, tá? No módulo CDS, a lógica é a mesma, mas eu vou lançar ainda retroativo. Essa lógica ainda mantém, porque essa é a versão que a gente tem de orientação sobre o uso do ESUS, tá? Vamos lá. A lógica é a mesma. Depois que você logar, é só clicar aqui em CDS, você vai em ficha de vacinação. Depois de ficha de vacinação, você vai procurar o profissional, tá? Você pode fazer essa busca digitando aqui o CNS do profissional, pesquisar, vai localizar esse profissional, adiciona.
Depois disso, você já vai ter aqui as informações do profissional, qual é o CBO, né, no caso você, o CNES específico e a data específica que você está fazendo esse registro, tá? E aí já vai aparecer o registro específico ou adicionar um registro via CDS, tá? Que é um cadastro simplificado. Aqui você vai registrar tudo que tem o asterisco azul. Então, o turno, o número do prontuário desse paciente, o CPF, tá? Como você pode notar, ó, o prontuário e o CPF não tem o asterisco azul. Ele não é um dado obrigatório. Aqui vem um problema gigante. Se você registra uma vacina aqui e não coloca esses dois dados de CPF ou cartão nacional do SUS, que é isso aqui, ó, tá? Se você não põe isso, vou colocar o asterisco aqui, você perde essa informação para o sistema, tá? Você lançou, não veio depois e alimentou esse dado aqui, entrou nesse cadastro e alimentou esse dado, tá? Se você não fez isso, essa dose que você está registrando no ESUS vai ficar solta só no ESUS. Ela não vai subir para a base nacional. Não vai contabilizar como dose para o recurso financeiro. Por isso que o registro aqui tem que ser qualificado. Então, você vai lançar essa informação aqui, CPF desse usuário ou CNS, de maneira correta, conforme o documento dele, tá? Data de nascimento, sexo, o local de atendimento, que é a unidade, tá? E aí, aqui embaixo, você vai lançar as informações sobre a vacinação. Qual é o imunobiológico, qual é a estratégia, qual é a dose, qual é o lote, qual é o fabricante e salvar. Tá? Depois disso, nessa informação, você vai escrever especificamente cada uma dessas informações e você confirma e depois confirma de novo. Tá bom? Essa é a informação que é importante dentro do sistema ESUS. Para notificação em procedimento inadequado, nós temos uma ficha de notificação de procedimento inadequado na administração de imunobiológicos, tá? Que a gente vai ter que registrar tudo que for procedimento inadequado. Tá bom? Esse procedimento inadequado, ele inclui situações onde fiz vacina que não deveria ter sido feita, tá? Então, o indivíduo já tomou a vacina e eu fiz aquela vacina porque eu não tinha informação, por exemplo. Isso gera uma importância de registrar a notificação de procedimento inadequado. Fiz uma vacina em via de administração diferente. Fiz uma vacina em dose errada. Tá? Diferente do PNI, você também tem essas informações. Oi? O quê? Como será o preenchimento dessa folha de frequência mensal? A folha de frequência mensal? Juliette, eu não entendi o que você disse. Se você está se referindo ao mapa de fechamento mensal, você vai todo mês sentar com a colega do distrito ou colega do distrito, dependendo da sua unidade. Você vai pegar todos os mapas diários e vai contar, somar todas as doses de vacina que você aplicou no mês e preencher o relatório mensal. É isso. Tá? Ok? Essa é a questão. Vamos voltar aqui, então. Da notificação de procedimento inadequado, vou enquadrar, então, essas informações onde eu vou escrever literalmente, tá? O tipo de imuno e essas questões importantes, tá? Deixa eu voltar aqui, porque a Juliette está perguntando uma coisa que a gente já falou. Já estou lá na frente, já. Calma lá. Você falou que não contabiliza, tem que colocar CPF, senão fica só no PEC. Isso mesmo, Juliette. Não, mas é isso mesmo. Você entrou agora, Juliette? Eu não entendi. Não, estou desde o início. Ah, entendi. Tá bom. Tá bom. Ok. Beleza. É só revisar a primeira parte lá, então. Tá? Ótimo. Que eu já falei dessa questão do mapa mensal. Tá? Beleza. Obrigado. Vamos lá. Caso contrário, a gente volta aqui num conteúdo muito para trás. Tá? Obrigado. Vamos lá, então. Essa ficha de notificação, eu tenho todos os campos adequados para preencher também e ela vai ser informada ali para a vigilância e encaminhada para a vigilância. Outra questão importante sobre os registros qualificados é a ficha de notificação e investigação de evento adverso pós-vacinação. Lembrando que não adianta só abrir a ficha e mandar lá para CESAL não, tá, gente?
tem que investigar. Você vai abrir a ficha de notificação e vai fazer a investigação, que é preencher os demais campos. E essa informação aqui já está, tá bom? Já foi disponibilizada para todos os distritos, para todas as unidades. Se você não tem acesso ainda ao SIPNI, fale com o distrito para a gente fazer essa providência, tá? De criar o seu usuário, para você fazer esse registro diretamente no SIPNI, tá bom? Então, a ficha de notificação de evento adverso pós-vacinação, ela deve ser preenchida diretamente no SIPNI. Então, ela está aqui como um modelo específico das informações que a gente vai preencher, tá? Então, essa ficha ela é preenchida por vocês nas unidades diretamente no SIPNI, tá? Bom, sobre o registro de vacina que a gente tem, essa qualificação são essas informações, tá? Que é bastante informação e é bastante importante. Vamos lá. Outra questão de rotina é a nossa rotina de higienização e limpeza das salas de vacina. A limpeza ela deve ser realizada diariamente, até o término do turno de trabalho ou sempre que for necessário, tá, pessoal? É claro que uma sala de vacina é diferente de uma rotina de atendimento, por exemplo, de uma sala de pronto-socorro, né? Que às vezes parece um cenário de guerra, né? Às vezes como uma ambulância, por exemplo, da emergência. Na prática, a gente sempre vai fazer essa higienização. Então, sempre mantém esse contato com os nossos colegas da limpeza para fazer esse tipo de processo de higienização e limpeza da sala de vacina. Uma vez por semana, o chão ele deve ser lavado e esfregado com água e sabão, passando em seguida a solução desinfetante, ok? Então, tem que ter essa rotina nas unidades, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu passar para outra tela aqui. Para a gente dar continuidade. Bora lá. Vamos lá. Bom, em Campo Grande, desde a resolução 378 de 2018, nós temos um cronograma de vacinação para a BCG, tá? Ah, Evandro, por que a minha unidade não aplica BCG? Tá? Eu queria tanto que a minha unidade aplicasse BCG, tá? A gente entende essa necessidade. Porém, o seguinte, nós não temos vacina para deixar disponível em todas as unidades de saúde, como era antigamente, tá? Hoje nós temos 71 salas de vacina abertas e disponíveis para a população, fora os CRS que estão, obviamente, atuando também com sala de vacina e funcionam no final de semana. Dessa lógica, nós temos maternidades e hospitais que também fazem essas vacinas nas instituições de saúde. A BCG é uma vacina que deve ser aplicada logo ao nascer, que é a lógica mais importante. Aí, obviamente, o bebê já começa, né, esse processo de desenvolvimento da resposta imunológica desde o nascimento. Porém, existem algumas situações administrativas que o bebê recebe alta, por exemplo, e a sala de vacina não abriu ou não estava aberta naquele dia. Tá? Exemplo, algumas maternidades que não funcionam, por exemplo, sala de vacina no domingo. Tá? Aí a criança nasce no sábado à tarde, não deu tempo de fazer a BCG, que não tinha funcionado na sala de vacina, obviamente porque todo mundo descansa, e aí ela recebe uma alta no domingo, por exemplo, depende da situação. E aí, nesse sentido, ela não vai voltar para a maternidade, tá? Porque agora ela recebeu alta, ela não faz mais parte daquele atendimento específico da maternidade. Aí ela tem que procurar a rede, tá? Quando ela vai procurar a rede, vai seguir esse cronograma aqui, tá? Esse cronograma é o cronograma mais atualizado que a gente tem, que é o de agosto de 2020, tá? Dificilmente ele vai mudar por enquanto. Por quê? Porque nós não temos vacina para abrir todas as unidades. E, quanto à BCG, nós temos uma cobertura acima de 100% no município de Campo Grande. Então, significa que essa estratégia, desde 2018, vem atendendo tranquilamente. Ok? Beleza? Então, nós temos nas maternidades essa vacina sendo disponível. Quando não é vacinado nas maternidades, nós temos esse cronograma aqui. Então, nas segundas-feiras, nós temos a unidade Nova Bahia e o Caiçara, que faz esse atendimento. Esse quadrinho aqui tem que estar pregado nas unidades de saúde de vocês, tá? Porque isso ajuda também numa visualização da própria população, tá bom? Terças-feiras, Iraci Coelho, Lar do Trabalhador. Quartas-feiras, 26 de agosto e o Cidade Morena. Quintas-feiras, Tiradentes. E sextas-feiras, o Coronel Antonino e Copa Vila 2, tá bom? Que faz esse atendimento.
Evandro, eu estou lotado aqui no Iraci Coelho, lotei agora. Não tenho habilidade com a BCG. Vamos fazer um curso? Vamos, tá? É só falar com o distrito, tá bom? O distrito vai passar essa demanda para a gente articula uma capacitação, leva uma pessoa, duas pessoas de cada unidade, vamos lá para a maternidade, vamos treinar a fazer BCG. Ok? Beleza? Vamos entender todo o processo e vamos fazer a prática ali também, tá? Sobre esse gesto vacinal que é muito importante, tá bom? Então, esse cronograma aqui, ele é fixo. Ele acontece, foi atualizado um pouquinho, claro, ao longo desse tempo, mas ele acontece desde 2018, tá? Ok? Evandro, isso aqui vai mudar? Provavelmente não, ainda não muda, tá? Ainda não vai mudar, não. Vai continuar isso aí pelo longo do ano que vem, tá? Ok? Vamos lá. Bom, como a gente estava falando dos registros, é importante que a gente entenda, tá, algumas situações importantes sobre essas particularidades. Eu consigo fazer o registro da população, atendimento, tá, com o documento com foto mais CNS, sem problema nenhum, que é o Cartão Nacional do SUS. Só o documento com foto eu também consigo fazer o atendimento dessa pessoa. Aí essa pessoa vai lá na recepção e procura o CNS, ou atualiza o CNS, por exemplo. O registro de nascimento, tá? Ele é um documento também importante, porque lá tem o CPF. Se essa criança, por exemplo, ela não tiver um registro, não tem cartão do SUS e ela tem o registro de nascimento, tá? No registro de nascimento eu tenho o número do registro, né, gerado pelo cartório, e eu tenho também o CPF, que esse já é automático hoje, tá? Gerou o registro de nascimento, tem CPF junto. Com esses dados, a mãe e o pai conseguem criar, lá na recepção da unidade, um cartão nacional do SUS. Óbvio que vão pedir mais informações ali, por exemplo, como comprovante de residência, tá? A declaração do nascido vivo aqui no item 3, não dá para fazer o CNS no SI-PNI, como eu falei já, tá? No SUS é possível criar, porém vai gerar um trabalho para você fazer a buscativa para atualizar esse documento aqui. Caso contrário, a dose vai ficar solta, tá bom? Dentro do SUS. Ela não vai subir para lugar nenhum. Não vai nem contar para cobertura lá no SIPNI. Ok? Beleza? Já está bem claro sobre isso. Quarto item aqui, ó. Aproveitar a oportunidade de vacinar. Aproveita a oportunidade de vacina. Pessoal, quando eu falo aproveita a oportunidade, vacina. Ariane, já vou fazer. Tem alguém com o microfone aberto aí, gente? Aproveite a oportunidade. Vacine o pai, vacine a mãe, vacine o vô, vacine a avó, vacine o tio, a tia que está lá, tá? O cuidador que ajudou a levar a criança. Vacine todo mundo, tá bom? Nós estamos ainda no mês de novembro em campanha, tanto da Polimulti, tá? Que é para crianças menor de 1 ano até menor de 15, mas a gente também está em campanha discriminada do sarampo, que é adulto de 20 a 49 anos. Vacine, gente. Tá bom? A gente tem que vacinar. Não é à toa que está em campanha, porque tem casos de doença, por exemplo, do sarampo por aí. Ok? Quinta informação. A unidade que tem a responsabilidade de fazer a busca ativa para registrar posterior essa vacina. Tá? Então, o usuário chegou sem nenhum documento. Tá? O cidadão ou cidadã chega lá sem nenhum documento. Aí eu pergunto para você, pensa comigo aqui, tá? Como é que você vai fazer para registrar uma vacina se você não sabe quem é aquela pessoa? Evandro, eu sei até o número do CPF das minhas filhas. Tá, e daí? Como é que eu vou saber que você é você mesmo, sem um documento com foto? Gente, não tem como. Se o usuário não tiver documento nenhum, aí você vai orientar esse usuário ou usuária do SUS, tá? Olha, eu não consigo fazer a vacina em você sem nenhum documento. Aí eu peço que você vá em casa, volte com o documento depois, volte amanhã, volte segunda-feira, para a gente fazer esse gesto. Essa é a única situação que você vai perder essa oportunidade. Deixe bem claro isso, tá? Porque você não pode vacinar alguém que você nem conhece, gente. Ok? Beleza? Beleza? Pega o telefone, liga depois, faz busca ativa, e aí, obviamente, segue o fluxo, tá? Registro no ESUS-PEC e depois, posterior, registro no CDS, tá? Como a gente falou por conta das estruturas do ESUS, tá bom? Vamos lá.
Sobre os transportes, ou o transporte dos imunobiológicos. Como eu já falei para vocês, existe um fluxo das vacinas chegarem até vocês nas salas de vacina. Nesse fluxo, tá? Nesse fluxo, é importante que você entenda o seguinte. A vacina vai chegar até você por um transportador. Esse transportador, ele vai ser o distrito. O distrito que vai lá na Câmara Fria, que é a rede de frio municipal, vai pegar o pedido que você fez da Urinade, que vai estar separadinha, que vai ter uma notinha com realmente o que você solicitou, tá? E a solicitação, a gente vai falar depois, a solicitação você tem que pedir também para a quantidade de diluente. Você está pedindo X vacina, você tem que pedir o mesmo X de diluente se aquela vacina tinha diluente, ok? Beleza. E aí, sobre o transporte, ele é realizado de diferentes vias. No nosso caso aqui, tá? Ele vai chegar de carro para você, distribuído pelo distrito. E o controle de temperatura durante o transporte, ele também deve ser feito, tá? Então, não é simplesmente colocar uma vacina dentro da caixa e manda por qualquer gente, qualquer pessoa, né? Não pode, tá bom? Obviamente que eu tenho que ter um monitoramento, tá? E existe, sim, situações em que a gente teve perda de vacina durante o transporte. Isso é inconcebível, tá bom? Infelizmente, é inconcebível. Porque, obviamente, o transporte ele não é um transporte tão demorado, exceto nos casos, por exemplo, em que a gente tem distritos que tem muitas unidades, que ele vai lá na Câmara Fria, pega de várias unidades e ele sai fazendo a distribuição unidade por unidade, tá? Mas ali, obviamente, tem um profissional que está ali cuidando, tá? Nunca aconteceu nenhum caso dessas situações em perder vacina, tá bom? No transporte aqui no município de Campo Grande. Vamos lá, pelo menos não é recente, tá? Vamos lá. Os produtos, então, imunobiológicos, eles exigem esse armazenamento especial e a guarda especial. Quando o transporte chegar na sua sala de vacina, ele tem que entrar na sala de vacina com a caixa térmica. Ele não pode entrar segurando os frasquinhos dentro de um saco plástico e te entregar na mão, ok? Fique claro isso. Ele não vai estacionar lá fora, abrir a caixa, tá? Como se fosse um geladinho, pegar ali a quantidade de sorvete que está fazendo a distribuição e entregar para você lá dentro da unidade. Isso não existe, tá bem? Então, ele vai entrar com a caixa lá dentro da sala de vacina, você vai conferir o que você está recebendo, não estando, obviamente, dentro do acordo, tá? Que está do pedido, notifique rapidamente ali, tanto o distrito que vai notificar a Câmara Fria que o pedido veio errado, tá bom? Então, a lógica desses pedidos, elas têm que ter a conferência no recebimento para a gente ter toda uma cadeia também de ciência e também de registro, tá bom? Então, os imunobiológicos, eles têm esse controle de temperatura que é muito importante e isso vai garantir a conservação e as características ideais para a gente fazer o gesto vacinal, tá bom? E dessa forma também o equipamento que vai ser utilizado, que são as caixas térmicas, e a logística, a velocidade, o acompanhamento e o acondicionamento com o Gelox, ele é imprescindível, tá bom? Outro fator que deve ser levado em consideração também em relação ao transporte é que nos trajetos percorridos, o choque mecânico, ou até mesmo o impacto no transporte, tá? Ele tem que ser levado em consideração, tá bom? Então, eu não vou transportar de qualquer jeito uma caixa térmica lá, por exemplo, na carroceria de uma caminhonete, batendo sol o dia inteiro naquela caixa ali, né? E ainda rampando quebra-mola, tá bom? Então, obviamente que esse choque mecânico, ele pode fazer também com que haja aí a perda de vacina, tá bom? Quebra de frascos, por exemplo, ou até mesmo microfissuras, tá? E aí, obviamente, pode ter vazamento, pode ter perda parcial, mas nesses casos, perda até completa de vacinas, tá bom? Então, ocorrendo microfissuras, por exemplo, na embalagem, o imunobiológico está sujeito, por exemplo, à contaminação microbiológica. E muitas vezes não são percebidas essas anomalias nas embalagens, tá? E esses produtos, eles podem ser inadvertidamente disponibilizados, né, ao uso e colocando em risco a saúde dos usuários. Por isso que, no recebimento, você vai analisar e visualizar essas microfissuras ou não, se existem ou não, durante o transporte, óbvio, vai ter profissionais ali que vão garantir que esse transporte foi feito com qualidade. Retirou as vacinas no dia a dia para colocar na caixa térmica, você já vai fazer essa observação também.
Da caixa de bancada, antes de fazer a preparação, a reconstituição e a administração, por exemplo, no usuário, você vai observar de novo essa embalagem. Então, você tem vários passos no processo para avaliar a qualidade desse frasco, para, obviamente, não administrar a vacina na população de maneira inadvertida, tá bom? Então, para isso, a gente tem que ter uma atenção rigorosa nessa organização do transporte para que isso também aconteça. E a orientação também específica, né, para vocês dos distritos, por exemplo, durante esse transporte com os motoristas que dão esse apoio para a gente, tá? Vamos lá. O transporte municipal para o local, então, vão ser utilizadas a mesma lógica, né? Caixas térmicas com bobinas reutilizadas, ambientadas. Esse processo vai ser feito lá na Câmara Fria, na Rede Fria Municipal, tá? E, obviamente, esse processo de monitoramento ele é contínuo durante todo o trajeto. A caixa transportada é lacrada, tá? Para poder, obviamente, facilitar todo esse tipo de processo de transporte. E, dependendo do distrito, eu vou ter uma identificação externa também. Ou vou ter uma caixa, 2 caixas com várias vacinas que vão estar acondicionadas em saco plástico por unidade, identificada claramente, até mesmo com a nota interna e uma anotação externa para poder fazer essa distribuição. Tá? Vamos lá. A recomendação, por exemplo, do veículo frigorífico é uma recomendação da Rede Frio, do manual da Rede Frio. A gente está aí na possibilidade de fazer compras de veículos para melhorar esse processo específico para a imunização. Por enquanto ainda não tem nada previsto, porque não tem verba para isso. Tá? Mas a gente está aí pleiteando melhorar essa logística também. Tá? Bom, vamos lá. O monitoramento durante o trajeto ele tem que acontecer durante todo o trajeto e quem está fazendo esse trajeto deve certificar-se que a temperatura, tá, não congele, então não diminua, ok? E também não suba demais para perder esse imunobiológico durante o trajeto. Então, o trajeto sempre vai acontecer da Câmara Fria, com o carro do distrito, para a sala de vacina. E se acontecer o fluxo contrário, da mesma forma, da sala de vacina, carro do distrito e para a Câmara Fria Municipal, tá? Organização aqui das caixas térmicas para transporte, a lógica é a mesma, tá bom? A ambientação dos gelox é a mesma, a lógica em si é a mesma da caixa de bancada e das outras caixas para armazenamento temporário na unidade, tá? Então, a lógica de ambientação do gelox é a mesma, a lógica de preparação é a mesma, porém aqui a lógica em relação à embalagem é diferente. Como eu falei nas lives anteriores, as vacinas, elas têm a embalagem primária, que é o frasco, a embalagem secundária, que é uma caixa, e eu tenho, às vezes, a embalagem terciária, que é uma caixa maior. No transporte, eu vou ter, no mínimo, as vacinas dentro da embalagem, tá, secundária. Em alguns casos, quando o pedido é muito pequeno, tá, ele quer uma quantidade de doses muito pequenas, aí o próprio frasco, né, na embalagem primária vai estar ali nesse transporte, ok? Beleza? Para a gente entender como é que você vai receber esse processo, esse pedido de vacina. A lógica é a mesma. Então, eu vou ter um termômetro nessa caixa e esse termômetro vai estar com um sensor no centro da caixa térmica, tá bom? Não encostando no gelox, para você não ter a sensação errada de verificação externa da temperatura, tá? Sempre esses imunobiológicos vão estar no centro da caixa. Se eu precisar utilizar um papelão para isolar as vacinas do gelox, vai ser utilizado lá pela Câmara Fria para isso, tá bom? Ok? Vamos lá. Bom, cuidados básicos em relação a esse processo. Verificar com frequência as condições da caixa, se existem aí fissuras, rachaduras, furos. Lavar com água e sabão neutro e secar cuidadosamente as caixas também após o uso. Manter aberta até secagem completa, tá? Que é bastante importante. E esse processo também durante todo o trajeto, como a gente falou, tá? Vamos entrar agora em algumas informações sobre algumas doenças imunopreveníveis, tá bom? Temos perguntas aí? Qual é? Como os responsáveis querem a primeira de vacinação da criança, eles podem ser orientados a voltar no outro dia, ou a gente faz a vacina com base nos dados do IgG e dá algum comprovante para o responsável. Ótimo, vamos lá. Vou responder uma pergunta aqui da colega que fez em relação ao registro quando o usuário aparece sem a caderneta de vacina. Tá, Tainara perguntou. Aí, para a gente entrar em outro assunto aqui já. A lógica é a seguinte: se esse usuário chegar sem nenhum registro, existem vários problemas aqui. O primeiro problema é o seguinte:
Nós, na sala de vacina, vamos consultar no IJA. Como a Tainá já pontuou. O IJA, ele tem um registro, salvo engano, até setembro, outubro do ano passado. Se essa pessoa nunca pisou ou pisou poucas vezes na unidade de saúde ou nas unidades, pode ter ou não ter nenhum registro lá no IJA. Primeira pontuação. Segunda, se depois da implantação do ESUS, essa pessoa, esse usuário, nunca pisou na unidade, não vai ter registro também nenhum no ESUS. E aí, se ele aparece, esse usuário ou usuária, aparece na unidade, sem a caderneta de vacina, na prática você vai ficar no escuro, tá? Se eu for vacinar esse usuário ou usuária agora, sendo que ele tem a caderneta, tá? Ele só esqueceu. Essa é a situação. Ele tem a caderneta, mas ele esqueceu em casa. Corre o risco de você fazer vacinas que não precisava fazer, que ele já tomou, tá? Mas não estava registrado no sistema. Ok? Talvez por ter sido muito período anterior, ou talvez porque alguém não lançou mesmo no sistema, que a gente tem esse problema também. Então, essa é uma dificuldade muito importante sobre isso. Ah, mas então eu posso vacinar, Evandro? Vão ter vacinas que no fim você vai ter que começar o esquema todo de novo. Se ele tem a caderneta de vacina em casa, tá? Eu orientaria, tá bom? Ele a retornar, tá? É mais prudente eu pedir para ele retornar, anota o telefone dele, pede para ele mandar essa caderneta por foto para você depois, e aí você mantém esse contato, tá? Com ele fazendo busca ativa. Falou, ó, seu Evandro, realmente está faltando aqui, tá? Realmente está faltando vacina, você vai precisar vacinar. Beleza. Aí é um tipo de situação, tá bom? Agora, uma situação toda, era o que eu faria, tá bem? Se eu tivesse a situação de vocês dentro da sala de vacina, levando em consideração que ele tem a caderneta, tá? Agora, uma segunda situação, esse usuário ou usuária não tem nenhuma caderneta, ele perdeu a caderneta. Aí você vai levar em consideração só o que tem de registro no ESUS e no SIPNI, ok? Agora, se ele não tiver nada na caderneta e nada no ESUS, você vai reiniciar esquemas vacinais para a faixa etária dele conforme o calendário vacinal. Beleza? É isso que vai ter que fazer. Dependendo da situação, por exemplo, vários profissionais de saúde aí na época de serem estudantes, vai recomeçar vários esquemas de vacina que já tomou um monte de vez e perdeu a carteirinha. Tá bom? Então essa é a situação. E geralmente é a situação que a gente tem. Eles não têm registro nenhum na sua própria carteirinha. Tá? Perderam carteirinha. Aí, na prática, vamos seguir com o que já tem de início no ESUS e continuar o esquema vacinal. Ok? Beleza? ESUS e IJA. Tá? Vamos lá. Criança. No caso da criança, perdeu a caderneta de vacina, gente. Isso é um absurdo, tá? Absurdo mesmo, que é um documento importante da criança. Se ela perder, eu vou tentar resgatar o máximo que tiver dentro do sistema. Tá bom? Se eu tiver dose não lançada no sistema, para nós é a mesma coisa de não ter sido vacinada. Tá? Então, se eu não tenho o nosso registro de informação do ESUS e IJA, não tem nenhuma vacina dessa criança e a mãe perdeu a caderneta de vacina, para nós, se não tem registro, a lógica é essa, nunca tomou vacina. Essa é a lógica. Vou ter que começar a aplicar conforme faixa etária. Tá? E tem vacina que, dependendo da faixa etária, já ultrapassou, perdeu uma dose, perdeu o restante. Tá? Vamos lá. Vamos entrar, então em outro assunto, que é a vigilância de algumas doenças preveníveis por vacinação, que é o grupo de doenças que são imunopreveníveis. Tá? A gente tem aqui mais um tempinho para trabalhar e tem bastante conteúdo também para a gente desenvolver. Tá? Vamos falar aqui da polio. A poliomielite, a gente está em campanha da poliomielite, está em prorrogação até o final do mês. Tá? Temos meta de cobertura para atingir. Hoje, nós estamos com 45% de cobertura, tá? Para vacina da polio, ok? Oral. E, obviamente, a gente está em busca de manter uma cobertura vacinal para evitar problemas graves, tá? Que são desenvolvidos por conta da doença. Tá? A poliomielite, ela é conhecida também como paralisia infantil. Tá? Ela é uma doença infecciosa, transmissível, é causada por um vírus, né, poliovírus, que ataca diretamente o sistema nervoso da pessoa, tá? Evandro, afeta só criança? Não, pode afetar adulto também, tá? O poliovírus, ele destrói especificamente as células nervosas da medula espinhal, tá? Lá no sistema nervoso.
E isso vai levar à perda de massa muscular e à paralisia, tá bom? Muscular, tá? E essa paralisia vai impactar muito o desenvolvimento dessa criança, muito, ok? É um tipo de doença que a gente não tem pacientes ou pessoas, né, numa faixa etária jovem, atualmente no Brasil. O último caso registrado no Brasil, ele foi em 1989, tá? Faz muito tempo, tá bom? Então, quem teve paralisia infantil na infância, por exemplo, hoje é adulto, tá ali na faixa etária dos 35, 45 anos, que são os remanescentes dessa época, tá? E existem 3 tipos de poliovírus, tipo 1, tipo 2 e tipo 3 do vírus da polio. O tipo 1, ele é o mais relacionado com as formas paralíticas graves da doença, tá? E também mais relacionado também com as epidemias. Em geral, quando o poliovírus ele entra no organismo de uma pessoa, ele causa apenas uma infecção localizada na garganta ou no intestino, tá? Que muitas vezes nem é percebida por essa pessoa. Existe uma forma também inaparente, que ocorre de 9 em 10 casos, tá, de indivíduos infectados. A pessoa, ela começa a apresentar, depois desse processo de infecção, 7 dias depois, febre, dor de cabeça, dores abdominais, dores musculares, mialgia, principalmente nas pernas, tá? A pessoa apresenta êmese, vômito, mal-estar geral, tá? A doença, na grande maioria das vezes, ela fica somente nessas sintomatologias, caracterizando também uma forma febril não paralítica. Porém, vem um problema, que em alguns casos o poliovírus ele acaba invadindo o sistema nervoso. E invadindo o sistema nervoso, aí vai causar todo esse processo de paralisias flácidas, tá? Decorrentes, obviamente, dessa paralisia para o resto da vida toda, tá bom? E aí, obviamente, o poliovírus ele também é eliminado do corpo numa porta de saída pelas fezes, tá? Ou quando o doente tem tosse, espirro ou fala, eliminação também por gotículas de muco da orofaringe. E aí, obviamente, a gente tem também a forma de contaminação da poliomielite no contato direto pessoa a pessoa, ok? Evandro, por que é complicado? Para e pensa, gente, tá? A criancinha, quando está pequenininha, né, ela é inocente de diversas formas, tá? Se eu tiver uma criança, por exemplo, contaminada numa creche e eu tiver pessoas susceptíveis, né, que não têm imunidade para aquele tipo de vírus ou agente infeccioso, no caso aqui da polio, é óbvio que a transmissão vai ser muito mais clara, porque eu tenho contato, eu tenho criança abraçando outra, eu tenho criança, né, contaminando objetos, tenho criança levando objetos à boca, que porventura podem estar contaminados, tá, naquele ambiente, e isso é óbvio, vai gerar um processo de contaminação muito expressivo, tá? Em relação à proteção, como é que se protege, Evandro? Como a gente está falando de doenças imunopreveníveis, vamos direto no foco. Existe a vacina VIP, que é a vacina da poliomielite inativada. Ela contém os 3 vírus, o vírus 1, 2 e 3, tá bom? São inativados. Qual o esquema vacinal atual do PNI, Evandro? Tá? Do Programa Nacional de Imunizações. 3 doses. A primeira dose aos 2 meses de idade, a segunda dose aos 4 meses de idade e a terceira dose aos 6 meses de idade. Então, para crianças menores de 1 ano, vou fazer 3 doses de VIP, ok? 0,5 ml via intramuscular. Qual o local, Evandro? Vasto lateral da coxa, tá? Direita. Beleza? Recomendação do PNI. Depois desse período, depois de ter feito as 3 doses, vou fazer os reforços, ou reforços, com a VOP, que é a vacina oral, que são as 2 gotinhas. A vacina oral tem somente 2 vírus, tá? Só que são vírus vivos, atenuados, tá? Tipo 1 e o tipo 3, ok? Eu vou fazer o primeiro reforço aos 15 meses e depois eu faço o reforço aos 4 anos, tá? 2 gotinhas, exclusivamente por via oral. Evandro, a criança cuspiu depois, ela vomitou depois, refaz a gotinha? Não, não refaz, tá? Eu vou considerar como feita, porque eu tenho vírus vivo ali. Ele já absorveu esse contato direto ali com a mucosa, já houve absorção de boa quantidade desses vírus, mesmo ela tendo cuspido, ok? Beleza? Mesma lógica da rotavírus, tá?
A TB, a tuberculose também é uma doença imunoprevenível. Eu tenho formas graves de tuberculose em que a vacina da BCG traz uma forma de prevenção muito expressiva e é principalmente na primeira infância que eu não vou ter, obviamente, um fator de proteção e eu não vou ter um agravo decorrente da tuberculose, tá? A tuberculose, ela também é uma doença infecciosa, transmissível, causada por bactéria, né? Mycobacterium tuberculose, Mycobacterium bovis, tá? Em geral, a infecção inicial, ela produz um complexo primário da tuberculose pulmonar, que é assintomática, que é autolimitada também, na maioria das crianças, tá? No início da doença, a febre vespertina, ela é persistente e a perda de peso é constante, que são sinais que vão ser claros de identificação nessa criança. A tuberculose é transmitida também de pessoa a pessoa, tá? Transmissão direta pelas gotículas da secreção, expelida no ato de falato, se espirrar das pessoas que estão doentes, tá? Uma vez que essas gotículas, elas estão contaminadas pelos bacilos, pela bactéria, tá? As bactérias, elas são aspiradas por uma pessoa sadia, vão ao pulmão, lá no nível dos alvéolos, e vão ocasionar a infecção primária da doença, tá? Formas de prevenção, existe? Existe, com vacina, BCG, bacilo Calmette-Guerin, tá? Contra formas graves de tuberculose, formas de tuberculose meningea e formas de tuberculose miliar. Contém bactéria viva, atenuada, tá? A dose é única, não se faz revacinação de BCG. Não se faz revacinação de BCG, tá? Evandro, a criancinha compareceu aqui na unidade, tem 2 anos, ela tomou a vacina, mas ela não tem cicatriz no bracinho. Faz BCG? Não, não faz mais, tá? Até alguns anos atrás existia a recomendação da revacinação. Hoje, 2020, não existe mais recomendação de revacinação, tá? Existem casos específicos do comunicante de TB. Isso é uma situação, tá bom? Aí eu faço a BCG, mas é para o comunicante. É uma situação especial. Foge da regra do PNI, tá bom? Então, dose única, o ideal é fazer logo após o nascimento, tá? 0,1 ml via intradérmica, e nesse caso da vacina aqui a gente oferece o curso também de BCG, tá bom? Ela é contraindicada para gestantes imunodeprimidas, tá? Rubéola. A rubéola também é uma doença infecciosa transmissível, muito contagiosa, aguda, causada também pelo vírus da rubéola, tá? A doença, ela provoca manchas vermelhas, que são os exantemas, com características de máculas e pápulas difusas, que são disseminadas. Elas começam na face, tá? No couro cabeludo e pescoço desse indivíduo. Depois ele começa a se espalhar pelo tronco e membros, tá? Além disso, desses exantemas, ocorre febre baixa, tá? E os gânglios infartados, linfonodos infartados, que a população conhece como caroço, as ínguas, tá? Atrás da orelha, pescoço, tá? De 5 a 10 dias antes do exantema, antes das manchas avermelhadas pela pele. Coriza e conjuntivite também discretas. Existem também formas inaparentes que são muito comuns, tá? Principalmente em crianças. Em adolescentes e adultos, a doença ela pode se manifestar com febre baixa, dor de cabeça, dores generalizadas nas articulações, que são as artralgias, tá? E dores nos músculos, que são as mialgias, tá bom? Conjuntivite, coriza e tosse. A infecção também ocorre pelas vias respiratórias, tá? Ela é uma doença de transmissão respiratória. A pessoa contrai a rubéola, ela tem o vírus nas secreções do nariz e da garganta, catarro e saliva, e obviamente faz essa transmissão. Formas de prevenção com vacina. Tríplice viral, tá? Vacina tríplice viral. SCR ou RSC, SRC, como você queira gravar, tá? Sarampo, cachumba e rubéola. Contém o vírus vivo atenuado de cada um desses agentes. É feita em 2 doses. A primeira dose, no calendário da criança, aos 12 meses de idade, e a segunda dose, ela é feita com a tetraviral, tá? Aos 15 meses de idade. A tetraviral é a sarampo, cachumba, rubéola, mais a varicela.
Ok? Beleza? Então, são 2 doses. Primeira aos 12, segunda com a tetra lá aos 15 meses. 0,5 ml subcutânea na região posterior do braço direito. Lembre, se a via de administração é subcutânea, você não vai fazer intramuscular, tá? Ok? Por quê, Evandro? Porque o fabricante, ele fez todo um teste específico de desenvolvimento dessa vacina. E ele notou que essa via de administração é a mais eficaz para gerar o processo de imunogenicidade. Beleza? Ok? Então, o PNI está recomendando, se nós tivermos uma vacina sendo ofertada pelo Sistema Nacional de Imunização, por um laboratório diferente, que especifique que aquele laboratório é feito via intramuscular, a gente vai orientar cada sala de vacina e colocar essa exceção para esse tipo de laboratório, tá bom? Pode acontecer? Pode, tá? Tetraviral também é outra vacina de proteção aqui da rubéola, tá? Sarampo, cachumba, rubéola e varicela, que é feita uma dose que corresponde à segunda dose da tríplice aos 15 meses de idade, tá? 0,5 ml, subcutânea também, na região posterior do braço esquerdo. Sarampo. Sarampo também é uma doença infecciosa, transmissível, muito contagiosa, causada pelo vírus do sarampo. Passa de pessoa a pessoa com muita facilidade. O vírus do sarampo, ele entra no organismo também pelas pessoas que estão suscetíveis, tá? Apenas pela boca e nariz. Quando isso acontece, alguns dias depois, esse indivíduo, ele começa a apresentar febre, dor de cabeça, cefaleia, irritabilidade ou irritação nos olhos, lacrimejamento, olhos avermelhados. Ele vai começar a desenvolver fotofobia, que a luz vai começar a incomodar bastante, espirros frequentes e tosse no princípio, que é seca, e com o passar dos dias, ela começa a ser produtiva, com catarro, tá? Após esse período, que dura aí de 3 a 7 dias nessa sintomatologia, começam a surgir os exantemas, que são as manchas avermelhadas também no corpo. Essas manchas vão aparecer inicialmente atrás das orelhas, depois no rosto, e a seguir vão começar a se espalhar por todo o corpo, permanecendo de 4 até 6 dias, tá? O sarampo, como a gente já vem falando, é uma doença grave, pode deixar o indivíduo com o organismo fraco, e isso facilita, tá, o aparecimento de complicações oculares, complicações auditivas, complicações neurológicas, complicações respiratórias, digestivas, podendo causar também sequelas importantes como cegueira e surdez, tá? Então é importantíssimo que a gente faça essa vacinação de maneira expressiva, tá bom? A lógica de vacinação no calendário da criança é a mesma, tá? Tríplice viral, como a gente já falou, e a tetraviral, tá bom? Varicela, tá? A varicela também é uma doença viral, ela traz uma infecção primária aguda, altamente também contagiosa. Ela é realizada por surgimento também de exantema do aspecto maculopapular, tá? De distribuição centrípeta, que após algumas horas torna-se vesicular, tá? Ela evolui rapidamente para pústula, tá bom? E posteriormente forma crostas em 3 a 4 dias, tá? Podem ocorrer febre moderada e sintomas sistêmicos também. A principal característica da varicela é o polimorfismo das lesões cutâneas, as lesões na pele, que podem apresentar as diversas formas evolutivas, que são acompanhadas também de coceira, prurito, tá bom? Em crianças, geralmente é benigna e também autolimitada. Nos adolescentes e adultos, no geral, o quadro clínico é mais exuberante, tá? Transmissão, como que se transmite a varicela? Pessoa a pessoa, tá? Por contato direto, por meio de contato direto ou secreções respiratórias, a disseminação aérea, partículas virais, aerossóis, tá? E raramente através de contato com lesão pele a pele, tá bom? Indiretamente, a transmissão pode acontecer por objetos contaminados com secreções das vesículas, que acontece o processo de proliferação viral ali da varicela, e membranas mucosas também de pacientes infectados, tá? A infecção materna no primeiro ou no segundo trimestre da gestação pode resultar em embriopatia. O que significa isso? Algum tipo de patologia desenvolvida no embrião, tá bom?
nas primeiras 16 semanas há um risco maior de lesões graves no feto, tá? Para que podem resultar, por exemplo, em baixo peso ao nascer, malformações nas extremidades, cicatriz cutânea, tá? Microoftalmia, catarata, retardo mental também. A lógica de vacinação, tetraviral, eu vou fazer a primeira dose da varicela aos 15 meses de idade. E aos 4 anos de idade, eu vou fazer uma dose da varicela, tá? Que contém um vírus vivo atenuado aos 4 anos de idade dessa criança, que vai corresponder à segunda dose da varicela, que ela já tomou aos 15 meses de idade com a tetraviral. Dose 0,5 ml, subcutânea, região deltoideana ou, obviamente, vaso lateral da coxa, mais subcutânea, tá? Difteria. A difteria é uma doença que é caracterizada pela formação de placas na região da orofaringe, tá? Por isso as fotinhas aqui para a gente visualizar e gravar. Ela também é conhecida como CRUP, tá? É uma doença também infecciosa, transmissível e grave, causada por uma bactéria que se localiza nas vias aéreas superiores, amígdalas, faringite, faringe, laringe ou também na pele. A doença ela começa como se fosse um resfriado comum. A criança ela começa a ter cefaleia, dor de garganta. No local da instalação dessa bactéria, a bactéria ela produz uma toxina, tá? A toxina diftérica, que é responsável pelo aparecimento de placas acinzentadas, como a gente viu literalmente nas figuras anteriores. Ao redor se forma uma forma de área inflamada, de cor vermelha, tá? Eu tenho ali literalmente esse eritema, característica dessa doença que predomina na garganta e no nariz, tá? As placas, elas vão impedir a passagem do ar do nariz para os pulmões, deixando esse paciente asfixiado e podendo levá-lo à morte também em situações mais graves, ok? A toxina produzida pela bactéria da difteria, quando na corrente sanguínea, ela provoca também outros problemas como alterações ou problemas cardíacos, problemas neurológicos e problemas renais, tá? Então, nos casos mais graves de difteria, ocorre intenso inchaço, que é edema no pescoço, com aumento dos glândulos, tá? Dos gânglios. O hálito doente cheira mal, obviamente pelo processo de proliferação e da toxina produzida pela difteria. O doente ele fica com a fala diferente, tá? E com dificuldade também de respirar. Algumas vezes a bactéria que causa a difteria se instala no organismo e a pessoa não adoece, não apresenta os sinais e sintomas, que são chamados portadores assintomáticos ou portadores sadios. A transmissão acontece quando o doente tem contato direto com uma pessoa sadia, tá? Forma de prevenção. Pentavalente, no calendário da criança. Vacina contra difteria, tétano, pertussis, que é a coqueluche, meningite por Haemophilus influenza tipo B e hepatite B, pentavalente. O que tem nessa vacina, Evandro? Toxoide diftérico, toxoide tetânico purificado e bactéria da coqueluche, tá? Todas inativadas. E oligosacarídeos conjugados da Haemophilus influenza tipo B e antígeno de superfície da hepatite B. Tudo isso são os componentes da pentavalente. Quantas doses, Evandro? 3 doses da penta. Aos 2 meses, aos 4 meses e aos 6 meses de idade no calendário da criança. 0,5 ml via intramuscular no vasco lateral da coxa esquerda para crianças menores de 2 anos, tá bom? Vamos lá. Outra vacina também que inclui no calendário, que a gente tem de também prevenção da difteria, é a tríplice bacteriana, que é a DTP, difteria, tétano, coqueluche ou pertussis, tá? Do P. Toxoide diftérico, toxoide tetânico purificado e bactéria da coqueluche também inativada. Considerar 3 doses anteriores com a penta. Aí eu faço o primeiro reforço com DTP aos 15 meses de idade e o segundo reforço com DTP aos 4 anos de idade. 0,5 ml, intramuscular, vaso lateral da coxa para crianças menores de 2 anos, e eu vou fazendo deltoide em crianças que são maiores ou já tenham completado 2 anos, tá? Também temos a dupla adulto, que é a DT, difteria e tétano. Também tem toxoide tetânico, toxoide diftérico e toxoide tetânico purificado e inativado. São 3 doses. Eu vou considerar as doses anteriores com a penta e os 2 reforços que foram feitos com a DTP. E aí eu faço o reforço a partir dos 7 anos de idade, a cada 10 anos, tá? Conforme o calendário do PNI.
0,5 ml intramuscular no músculo deltoide esquerdo, tá? Temos ainda outra vacina para difteria, a tipo adulta, que é a DTPA, difteria e tétano, coqueluche, tá? Mas aqui eu tenho toxoide diftérico, toxoide tetânico purificado e eu tenho componentes acelulares da coqueluche, da pertussis inativada. Essa vacina aqui é uma vacina específica, onde vai ser feita uma dose a cada gestação a partir da 20ª semana de gestação. 0,5 ml intramuscular, tá? Ok? Tem mais pergunta? Tem 10 minutinhos, né? Tem? Então tá bom. Quando você falou lá da vacina, a aluna perguntou se não precisa ter que fazer se não tiver marquinhos. A aluna perguntou se for uma ordem médica. E a Priscila Sandini disse assim, ó, e se for RN, que a mãe se refere que já foi vacinada com BCG, mas se não formou a marquinha de vacina. Ótimo. Eu acredito que você já tenha respondido. Tá, eu já respondi na prática, mas eu comento. Eu vou fazer, então, só mais uma... Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Eu vou falar da coqueluche, tá? A gente tem um tempinho para encerrar as 3. E aí a gente já responde essas perguntas e finaliza a live de hoje, tá? Então, vamos seguir mais um pouquinho aqui. Sobre a coqueluche, e a gente vai continuar amanhã nesse ponto aqui onde a gente parar, tá? Sobre a coqueluche, tá? Lembre aí da criancinha catarrenta, tá bom? Esses catarrinhos aí não são à toa. É para você lembrar mesmo da doença, tá? A coqueluche também é conhecida como tosse comprida ou tosse braba, tá? Lembra lá dos antepassados que eles vão lembrar dessa doença aí. É uma doença com essa sinonímia, né? É uma doença causada por uma bactéria, que é a bactéria da coqueluche, que afeta brônquios e pulmões, e os seus sintomas iniciais, eles se assemelham como na gripe, tá? A criança, ela tem febre, tosse e o nariz escorre, tá bom? Quando a doença se agrava, a tosse ela vai ficando mais forte, mais persistente. E o doente, essa criança doente, começa a ter crises frequentes de tosse, tá? Os paroxismos de tosse. Ao final de cada uma dessas crises, começa a se observar a respiração com um assovio forte, tá? Como se fosse um guincho. E, obviamente, quando ocorre esses acessos, o doente ou a doente pode vomitar uma gosma branca, tá? Que é esse excesso, literalmente, de catarro, tá bom? Essa fase da doença ela pode durar de 1 a 2 meses ou mais por conta da coqueluche, dessa infecção da coqueluche. A partir daí, os sintomas eles vão diminuindo gradativamente. Qualquer pessoa pode adoecer de coqueluche, tá? Mas no Brasil, ela ataca principalmente as crianças menores de 4 anos, sendo mais grave nas crianças que têm menores de 6 meses de idade. A coqueluche é uma doença grave porque a tosse repetida, o choro persistente, a febre persistente, vai desidratar e vai desnutrir essa criança, a tal ponto que ela pode enfraquecer, adquirir pneumonia e morrer, tá? Lembrando que pneumonia mata, tá bom? Então o bebê ele acaba tendo dificuldade de mamar e algumas vezes quando come vomita, tá? E muitas vezes as mães ela tem o costume de suspender a alimentação da criança achando que é a comida que está fazendo mal. E, na verdade, não é a comida, porque ela está comendo e vomitando. É, na verdade, o processo de desenvolvimento da doença, tá? A transmissão da bactéria, ela acontece diretamente de doente sadio ao tossir, falar e espirrar. Então, contato, né? Os objetos contaminados pelas secreções do doente também podem ser fonte de transmissão da doença, tá bom? Que é importante. E as formas de prevenção estão relacionadas também com vacina. Pentavalente, né? Já que a gente está falando aqui especificamente da coqueluche, tá bom? E entra no mesmo esquema vacinal que eu já falei da vacina. A DTP, a mesma lógica da coqueluche, que é a pertussis, tá? E a DTPA também na mesma lógica da vacina, como eu já falei agora há pouco. Tá bom? Vamos lá. Eu vou parar nessa tela aqui e amanhã a gente vai voltar a partir aqui do tétano para a gente dar continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? E eu vou responder algumas perguntas que a gente tem aqui, tá? Deixa eu fechar minha tela aqui. Vamos lá. Alguém tinha perguntado ali? Você fez a cópia das perguntas? Eu fiz. Consegue jogar no chat ali? Todas elas? São só duas, na verdade, sobre mas eu vou colocar novamente aqui, tá? Tá, fechou. Vamos lá. Bom, pessoal. Essa pergunta é sobre
a vacina e faz a marquinha lá. BCG, tá. Alguém perguntou aqui sobre a BCG a respeito da marquinha, como a gente falou, tá? PNI, ele não recomenda mais, tá? Sobre a revacinação. Evandro, tem uma ordem médica, tá? Ordem médica. Vamos encaminhar essa ordem médica para o CRIE fazer a avaliação. Ponto. Tá bom? Desse jeito. E aí lá no CRIE, que é o Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais, o médico vai fazer essa avaliação, se enquadra ou não em fazer essa revacinação, tá bom? Então, se tiver uma ordem médica, eu vou encaminhar para lá, porque no PNI a gente não faz essa revacinação, tá bom? Tendo marquinha, não tendo marquinha, tendo ordem médica, a gente vai encaminhar, tá? Ok? A pergunta também, eu acho que você acabou de responder sobre isso aí. Eu vou pôr aqui no chat. Tá. ICE-URN, obrigado, Paloma. Tá claro, né? Beleza. ICE-URN que a mãe refere que foi vacinado com BCG, mas não formou a marquinha, revacina. Aí vem o detalhe do seguinte, tá? Tem um registro dessa dose, eu vou procurar no sistema, se eu tenho um registro dessa dose, tá? Se eu tenho um registro dessa dose lá no IJA, o IJA é antigo, né? Então, provavelmente, se tiver lá, essa criança já é maiorzinha, certo? Então, eu vou procurar lá no IJA, eu vou procurar no ESUS, se eu tenho essa dose aplicada ou não. É muito difícil, gente, uma criança ter sido vacinada com BCG e não ter o registro da carteirinha de vacina. Tá? É muito, tá? Posso falar que isso é impossível. Se tiver alguém fazendo isso, está cometendo um erro gravíssimo, tá? Porque eu tenho a obrigação como vacinador de ofertar o registro desse usuário, tá? Então, é muito difícil eu não ter esse registro, tá bom? E eu ter só de maneira verbal, tá? Agora, se eu não tiver registro nenhum, aí entra naquele período específico que a gente vai falar do calendário vacinal, do período em que eu ainda posso fazer essa vacinação, tá? Isso a gente vai falar nas próximas lives, tá? Até quando eu posso fazer tal vacina, Evandro? Eu tenho critérios também para fazer, ok? Comentamos de algumas vacinas já até agora e falamos do calendário vacinal da criança. Com 2, com 4, com 6 meses, BCG ao nascer, hepatite B ao nascer, dose única. Depois eu começo o esquema ali específico, a DTP, a DTPA, a penta, a tetra, viral, né, a tríplice, viral. Então eu tenho os esquemas específicos. Agora, eu tenho prazo. Eu posso fazer um pouco antes e eu posso fazer um pouco depois. Cada vacina tem a sua regra específica. Tá bom? Eu tenho a regra geral e eu tenho a regra específica, até mesmo com intervalos, tentando encurtar espaço mínimo de intervalo entre as doses, tá? A gente vai falar disso nas próximas lives quando eu falar do calendário, tá bom? Tainara, professor, já que a absorção da VOP é rápida, a criança pode tomar água logo em seguida? Porque já ouvi pessoas recomendando esperar 30 minutos para beber água ou comer, tá? Vamos lá. O PNI, ele não tem nada escrito em nenhum manual, tá? Sobre recomendação em poder ou não comer, tá? Ou beber água depois da VOP, tá bom? Não tem nenhuma recomendação. Via de regra, a gente tem muitos profissionais, sim, que recomendam, olha, aguarda 30 minutinhos para dar um sorvete para a criança, porque ela tá brava que levou uma vacina aqui e, obviamente, está com dor, tá? Mas, ou reclamou, né? Achou que a vacina era doce e era um suquinho de limão, as 2 gotinhas, né? Infelizmente. E aí a lógica, tá? A lógica é... Não temos uma recomendação específica sobre isso. Não existe nada nos manuais e nas recomendações sobre a VOP, se pode ou se não pode. A gente sempre recomenda, acabando de esperar um pouquinho mais para ele poder tomar água ou não, para facilitar essa absorção do vírus, ok? A Tatiane da Silva aqui. Vitamina A com a VOP, pode? Como assim? Fazer junto? Misturar? Jamais, tá? Você não vai misturar, não, tá bom? Se é isso que eu entendi, é isso? Misturar as 2 gotinhas com alguma coisa? Tatiane. Sumiu, Tatiana. Bom, vamos lá. Não misturar, tá? Ok? Então, obviamente, vamos fazer a vacinação de maneira específica. Bom, pessoal, hoje, tá? Hoje, então, nós terminamos agora o nosso conteúdo. Eu aguardo vocês amanhã. Agradeço bastante aqui a participação de vocês. Lembro vocês que lá na plataforma, tá, a gente tem atividades para cumprir, tá bom? Espero que vocês estejam fazendo as atividades lá, tá? Eu vou participar lá também com vocês e eu estou monitorando também as atividades de vocês preenchendo lá, tá bom?
Então, aguardo vocês lá na plataforma. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode postar ali no chat, ali da turma de novembro, sem problema nenhum, tá? E eu aguardo vocês também amanhã. E lembrando que a gente começa aqui pontualmente 1h. A gente está demorando um pouquinho aqui para começar quase todos os dias, porque a gente está aguardando vocês logarem, tá bem? Ok? Ah, entendi. Agora da criança pode ser feito sim, você pode fazer no mesmo momento, só que são aplicações diferentes, tá? Ser feito no mesmo momento, fazer as duas ao mesmo dia. Pode, tá bom? Não tem contraindicação não, tá? Beleza? Bom, pessoal, obrigado pela participação de vocês então hoje. Lembrando que a gente tem bastante informação técnica ainda para dar continuidade, tá? Um abraço, bom descanso para vocês, bons estudos e até amanhã. Tchau, tchau.